Em nome da Drávia Portugal, bem-vindos a todos, aos nossos convidados da ASSOL e a todos os que se juntam a nós. Habitualmente, a Drávia faz estes webinars para fornecer informação, para criar oportunidades de partilha, de conversa e de esclarecimento, muito virados para as famílias de pessoas com síndrome de Dravet. Mas depois ao longo do tempo, começámos a perceber que tínhamos sempre interesse de professores, de educadores, de técnicos que trabalham com as pessoas com síndrome de Dravet. E então, este em particular, aqui com uma colaboração preciosa da ASSOL, é dirigido às pessoas que trabalham com síndrome de Dravet e depois com todos os outros síndromes e todas as outras contingências, não é? Situações. E, portanto, a ideia é bebermos aqui um bocadinho todos na vossa experiência, percebermos entre pais, professores, educadores e outras pessoas que mostraram interesse, como é que podemos aplicar, como é que podemos usar este modelo tão interessante, não é? Que de facto põe a pessoa no centro de toda a intervenção e toda a atenção, em vez de as nossas planificações, por exemplo. Eu sou mãe e sou simultaneamente professora, na sala tenho todos os dias pessoas que não tendo síndrome de Dravet têm outras situações, outras características, e confesso que apesar de todo aquele espartilho a que as planificações nos obrigam, eu sou muito mais simpatizante de uma abordagem mais respeitadora da pessoa. A minha questão será sempre: como é que fazemos isto quando temos salas cheias de pessoas, não é? Cheias de alunos tão diferentes e com necessidades tão diferentes. Pronto, bem-vindos. Passo a palavra à Sofia e ao Mário e obrigada desde já a todos. Pronto, então, voltando aqui a tomar a palavra, nós somos então, estamos então aqui na AFOL. Eu sou a Sofia, neste momento sou a diretora executiva da instituição, sucedi o Dr. Mário, que há pouco tempo decidiu reformar-se. Não é que eu tivesse concordado, mas a minha opinião não mudou muito e ele reformou-se na mesma. E, portanto, agora faz parte da nossa direção e nestas questões do planeamento e da pedagogia da interdependência apoia-nos muito, e noutras também, mas aqui foi um forte estudioso destas questões e foi ele que, no fundo, levou a que toda a SOL, neste momento, tivesse como metodologia de trabalho estas técnicas e para nós já não faz sentido trabalhar de outra maneira, já nos estão, de facto, mesmo interiorizadas e já são mesmo a nossa prática diária e até já dizemos que isto já aplicamos isto até na nossa vida pessoal e não só no nosso trabalho, porque as coisas de facto fazem-nos muito sentido e quando começamos a implementar. Sim, esse livro que a Helena tem foi escrito pelo Dr. Mário, sim, exatamente. São depois centrados na pessoa. Comendo. Pronto, só para vocês conhecerem um bocadinho, isto são dados de 2023, porque estamos agora a recolher os de 24, já tenho alguns, mas não os tenho todos, por isso ainda usamos os de 23, mas temos 35 anos de vida a caminho dos 36. Por ano nós apoiamos cerca de 1000 pessoas, apoiamos em todas as respostas, desde a intervenção precoce, só para nos conhecerem também um bocadinho, temos em apoio cerca de 120 crianças em intervenção precoce. Depois somos também Centro de Recursos para a Inclusão, CRI, e nesta resposta apoiamos escolas, vários agrupamentos, no nosso caso 9 agrupamentos, com equipas multidisciplinares, psicólogos, terapeutas da fala, psicometricistas, técnicos de transição, e esta é uma coisa que nos orgulhamos muito, fazemos transição para a vida adulta quando ela ainda não era sequer prevista na legislação nem obrigatória, mas nós já entendíamos que estes alunos com maiores dificuldades precisavam de começar a ser preparados para a vida ativa, para depois, quando saíssem da escola, poderem ter um percurso de vida autodeterminado, autónomo, capazes de seguir um percurso independente da escola, no fundo, serem autónomos fora da escola, terem uma vida com sentido fora da escola. E, portanto, já há muitos anos esta parte nós trabalhávamos isto, ainda não existia o Decreto-Lei 54, nem perto disso. Por este sentido que nos fazia. Depois, e relativamente à escola, e também na sequência daquilo que a Sofia estava a dizer, nós temos tentado muito também, agora até temos a decorrer em simultâneo 2 cursos de formação de professores,
Exatamente porque achamos que a aplicação do planeamento centrado ao aluno faz todo sentido também nas escolas, e é mesmo isso, é perceber de que modo é que os alunos podem ser felizes em contexto escolar, estar integrados na turma, fazer as coisas que os colegas da turma fazem, estar nos mesmos sítios que os colegas estão, e também conseguimos ao longo do tempo, isto foi também resultado deste nosso investimento no planeamento centrado na pessoa, conseguimos ao longo do tempo e com os agrupamentos com quem trabalhamos, já é mais fácil, acredito que isto é um caminho que se faz também, mas os nossos apoios muitas vezes já não são dados dentro da sala. Muitas vezes o psicólogo já não está a trabalhar dentro do gabinete com o técnico, e o terapeuta da fala também muito facilmente vem para o intervalo e trabalha com o aluno, e muito facilmente vem à comunidade fazer coisas e trabalham lá as questões da terapia da fala e da psicologia e da comunicação e etc. Portanto, este modelo muito mais flexível, que vai ao encontro daquilo que são os gostos e as preferências do aluno, de facto faz todo sentido e vai ao encontro disto que a Sofia estava a dizer, e é também uma forma de desmontarmos aquele bloco compacto de aprendizagens que depois as pessoas acham que todos os alunos têm que aprender e da mesma maneira, e depois é difícil de chegar lá naturalmente a estes alunos. Portanto, é um pouco isso. Depois a ASOL tem também formação profissional para pessoas com deficiência que terminam a escolaridade e depois não prosseguem estudos, ou outros que já são adultos e ficaram sem nenhuma resposta anos a fio e depois até nos vêm ter a formação muito mais tarde, ou por vários motivos, pessoas que têm ainda perfil de empregabilidade, que tendem a aceder ao mercado de trabalho, mas que muitas vezes têm esta ajuda da formação profissional, que é uma pré-preparação para o mercado de trabalho, no fundo, porque a nossa formação é realizada em contextos reais de trabalho, totalmente, ou seja, os formandos desde o dia que entram até o dia em que saem, começam logo a fazer prática em contexto real de trabalho, não temos nenhuma oficina, zero oficinas, e portanto isto faz com que não só a comunidade esteja preparada para os receber, porque nós temos em média entre 150 a 200 formandos por ano, e todos eles estão integrados em contextos reais de trabalho, todos. Por isso nós temos aqui que em 2023 tivemos cerca de 500 parcerias, não é só na formação, mas uma grande parte também na formação. Exatamente porque também acreditamos nisto, é um dos nossos pressupostos e que vamos falando ao longo desta formação, que é, não nos faz muito sentido que a essência da vida das pessoas esteja dentro da nossa organização. Queremos que elas lá fora tenham coisas muito mais importantes para elas do que aquilo que acontece cá dentro da organização. Cá dentro, nós damos os apoios necessários para que depois, noutros contextos, eles também saibam funcionar e ser autónomos e felizes, etc. Portanto, somos aqui um suporte para que isso aconteça, somos um apoio, mas depois, tanto quanto possível, tentamos fazer as coisas lá fora. E daí que as parcerias são determinantes na vida da ASOL. Nós, se não tivéssemos estes parceiros, com a estrutura física que temos, não conseguimos apoiar as pessoas que apoiamos, seguramente, portanto, não era sequer possível. Portanto, temos então formação, temos posso-vos dizer que temos uma taxa de empregabilidade após os cursos para aí que ronda os 70, 75, depende de algumas contingências, mas nos anos de Covid descemos um bocadito, depois há outros anos que temos bastante mais, mas pronto, em média eu diria que para uns 70, 75% dos nossos formandos no final ficam integrados em medidas de emprego. As medidas de emprego são também uma coisa que nós defendemos com unhas e dentes, como se diz aqui na nossa zona, porque existem neste momento medidas muito interessantes de acesso ao mercado de trabalho para estas pessoas, nomeadamente os empregos apoiados em mercado aberto, com certeza já ouviram falar, e que o Centro de Emprego é uma medida do Centro de Emprego, que apoia financeiramente a entidade que acolhe cada pessoa em emprego, portanto, uma porcentagem do vencimento daquela pessoa é paga pelo Estado. E, portanto, nós temos potenciado imenso a elaboração destes contratos, porque são extremamente úteis para a pessoa, vantajosos para a pessoa e também para a empresa, que tem o apoio financeiro dentro do Estado. E, portanto, muitas destas pessoas ficam então depois em emprego. E depois, naturalmente, as pessoas têm maiores limitações. Nós também temos os CAUs, temos 3 CAUs, com cerca de 45 pessoas 90 pessoas em apoio. Estava a pensar na saúde mental, com cerca de 90 pessoas em apoio, divididos em 2 espaços físicos, em 2 centros. O nosso CAU também se rege por aquilo que nós vamos aqui falar hoje, pelo respeito pelas escolhas das pessoas, as atividades não são as mesmas para todos, não são iguais todos os anos, nada disto acontece desta maneira. Damos a oportunidade a que a pessoa escolha o que quer, negociamos com ela, vamos tentar explicar um bocadinho como é que fazemos isto também. Depois apoiamos pessoas também em respostas de saúde mental. Temos uma uso e um fórum socioocupacional, portanto, no fundo, em termos de resposta, é mais ou menos a mesma coisa. Pessoas adultas com doenças mentais incapacitantes, que tanto quanto possível tentamos também que estejam integrados na comunidade, que façam atividades nas suas comunidades. E basicamente é isto. Depois vamos ter muitos projetos pontuais, coisas que nos vão aqui dando resposta
a franjas desta população toda que depois não tem enquadramento em nenhuma resposta, nós acabamos por ir tendo alguns projetos específicos que ajudam, no fundo, a criar aqui alguma rotina na vida de outras pessoas. E pronto, e esta dispersão geográfica que aqui está neste mapa é para vos mostrar que o facto de isto até tem mais que ver com a formação profissional onde estamos nestes sítios todos, mas só para vos mostrar que o facto de termos estes modelos muito descentrados do interior da organização, ou seja, voltados para a comunidade, faz com que com relativa facilidade nós nos consigamos expandir por vários territórios, porque as exigências de espaços físicos são mínimas. Por exemplo, na formação, como eu vos dizia, como as pessoas fazem posto de trabalho nas empresas, nós não precisamos de grande espaço para iniciarmos um polo de formação em algum destes sítios. Portanto, acaba por ser também o que nos tem permitido este alargamento geográfico. O que é que caracteriza a nossa atuação? Já fui dizendo algumas coisas, mas estas são palavras, digamos assim, que são determinantes no nosso dia a dia e que já acontecem naturalmente, sem elas não era possível. As parcerias, como eu vos expliquei, não só isso, mas como, por exemplo, na nossa organização não temos, sei lá, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, não temos isto. Quando a pessoa precisa destes serviços, optamos sempre por levá-lo aos serviços da comunidade, que existem para isto, que existem para todas as pessoas, não são específicos para as pessoas com deficiência. As pessoas vão ao centro de saúde, vão ao hospital, vão à urgência, vão aos sítios onde toda a gente vai. Nós podemos apoiar, mas usamos os serviços da comunidade. Ginásios, por exemplo, não temos. Temos uma outra bicicleta estática por aí para alguém que queira usar, mas não temos um ginásio. O que tentamos é fazer protocolos, por exemplo, com ginásios da comunidade que integram as nossas pessoas em momentos em que outras pessoas também estão a ter atividade de ginásio normal. Portanto, todo o nosso trabalho é de facto centrado na comunidade e este foco nas parcerias para nós é determinante e na comunidade. A negociação, pusemos aqui também como uma palavra-chave da nossa atuação, porque tudo aquilo que fazemos é negociar com as pessoas. E a especificidade do nosso trabalho, aquilo que muitas vezes as pessoas nos dizem, mas como é que isso é possível? Então dizem assim, pois isso é fácil porque vocês têm pessoas com deficiências muito ligeiras. E nós então agora ultimamente quando damos formação, quando cursos de maior duração, o último dia é sempre aqui na ASOL, que é para as pessoas perceberem que não são pessoas com deficiências ligeiras, temos pessoas com deficiências muito graves, também temos ligeiras, mas também temos muito graves. E mesmo com nestas situações, nós negociamos individualmente com cada pessoa o que é que aquela pessoa quer para ela. Com todas as pessoas, todas é mesmo 100% das pessoas. Não há ninguém que não nos ajude a definir o seu acordo de apoio, que não nos diga aquilo que quer para o próximo ano, para a sua própria vida. E é com base nesta negociação, nesta estruturação, que nós depois organizamos tudo o que acontece no ano a seguir. Neste momento estamos nessa fase. Neste momento as coordenadoras das equipas estão a reunir individualmente com cada pessoa, com cada família, a ver o que é que aquela pessoa quer para ela para o ano 2025 e estamos a elaborar um novo acordo de apoio com as novas atividades que esta pessoa vai ter em 2025. Novas ou não, se a pessoa quiser muito manter uma coisa que gostou no ano anterior, pode manter, mas é a pessoa... Sofia, posso fazer uma pergunta? Sim. Ou podemos deixar as perguntas para o fim, não sei. Podem fazer, isto é uma conversa. Ok. Porque eu estava agora aqui a pensar que no caso de pessoas não verbais e com algum déficit cognitivo que possa ser mais comprometedor, de que forma é que vocês conseguem envolver a participação ativa dessas pessoas portanto, naquilo que é o plano delas e aquilo que é definido para elas como objetivos? Posso responder em relação a isso. Isso há várias estratégias. A primeira estratégia é observar o que a pessoa gosta e o que a pessoa não gosta. Ok. E a partir daí consegue-se muita coisa. Pode perceber se uma pessoa não gosta de comer sopa, né? Para perceber se a pessoa tem ou não tem que comer sopa. Ou se a pessoa gosta se a pessoa está contente quando vai à piscina, a gente consegue perceber se a pessoa gosta ou não gosta, né? E às vezes há dados tão interessantes. Numa determinada altura nós fizemos durante anos uma coisa, e continuamos a fazer, que era, nós temos, no nosso caso, nós temos, as pessoas têm todas grandes dificuldades, e às vezes as pessoas ficam muito surpreendidas, porque no outro dia, e agora fazemos muitas vezes, nós temos, pronto, pôr pessoas que mesmo que vêm de fora a conversar com pessoas que nós temos no caso, e que até parece que conseguem decidir, e que elas dizem assim, e o que é que tu fazes? Olá, pá, estás bom? E as pessoas perguntam assim, o que é que tu fazes? E ele diz, o que é que fazes? E fazes porquê? E ele diz, porque quero, né? Mas a seguir, queres responder perguntas de outra coisa, qual é o nome completo? Ele não diz, né? Ou perguntas quantos anos têm, não dizem. Né? E isto é uma questão que tem que ver com isto, quer dizer, é estar à atenção. Né? Eu lembro de uma história que é muito ativa disto.
há uns anos, nós perguntámos, e continuamos a perguntar também a pessoas do CACIC, que participam em atividades com eles, que andam por aqui, como mais verbais, mais capacidades verbais, para dizerem coisas sobre os colegas, né? Ok. E pronto, e tem muito a ver também com a observação direta Sim, sim, mas daquilo que pronto, eles nós gostam tivemos e umas coisas, fazem. mas os colegas não disseram o outro. Eu lembro de uma vez, isto aconteceu comigo, num grupo dessas pessoas, 3 pessoas, estava uma pessoa completamente dependente, já com síndrome, coisas raríssimas, depois morreu muito rapidamente depois, já com muitas dificuldades respiratórias, já praticamente vegetativo, e as pessoas diziam assim, ele gosta não sei de quê. E perguntam-lhe assim, e porquê é que tu sabes que ele gosta? Porque ele quando está lá depois adormece. Portanto, isto só para dizer que, de facto, os indicadores, como as pessoas podem dizer que se gostam, se não gostam, né? Podem ir até aqui. Portanto, é uma questão de atenção, né? E é uma questão de cuidado. Não há aqui, dizer assim, não há um limite. Quer dizer, eu posso dizer que uma pessoa quase em estado, que já não fala, que não consegue expressar, que tu nem sabes, se a gente não sabes se ela vê, se não vê, às vezes, coisas assim. Né? E como é que ela gosta? No fundo, às vezes é isso que as pessoas dizem, as pessoas, depois as próprias pessoas que dizem assim, mas ele quando nós estamos com ele, gosta que a gente fale com ele, porque ele quando nós falamos com ele ri-se. Né? Pronto, e com isto podes ir construindo, começas a perceber o que é que a pessoa gosta ou não gosta. Que nós temos pessoas, por exemplo, completamente dependentes, né? Que não falam uma palavra, mas que gostam muito de ir às compras. Né? E essa Claro, pessoa, faz sentido. sair para ir ao supermercado, por exemplo, com uma monitora, fazer compras. No dia em que, naquele dia, né, ela está pronta para ir. E não pergunta qual é o dia da semana, nem o que é que ela vai fazer, que não diz. Mas àquela hora, naquele dia, ela está prontinha à porta para ir. Né? E, portanto, isso é uma questão de atenção, quer dizer, e de observação, de cuidado, de pergunta e tal. Agora, se nós nos focarmos em perceber, as pessoas dizem de muitas maneiras, né? E, portanto, isso é um problema de. E quando as pessoas dizem, a pessoa não é capaz de verbalizar, então tu não és capaz de ver, Pois. está a ser? Deveriam, às Mas vezes, a questão para nós é essa, então, mas a gente não vê, E né? proporcionar experiências para que as pessoas vão mostrando o que gostam e o que não gostam, o que querem e o que não querem. Temos que ir mostrando coisas. É isso, bem. E nos nossos acordos, por exemplo, vem sempre um campo que diz quem é que ajudou estas pessoas muito dependentes que não verbalizam, por exemplo. Há sempre um espaço que diz quem é que ajudou aquela pessoa a definir as coisas para o ano seguinte. E são sempre aquelas pessoas que são mais próximas e não têm a mínima dúvida em dizer o que é que a pessoa gosta, o que é que quer, o que é que não quer. Isto vai batendo certo. Pronto, é o grau de satisfação depois que a pessoa mostra, o estar bem, ou não manifestar problemas, não acontecem coisas negativas. A família, quando, no caso em que as famílias também ainda participam neste processo, nos que têm famílias, que muitos felizmente têm, as famílias dizerem-nos que eles vêm para a sala e que estão muito satisfeitos. E é isto. Fala disto, fala daquilo. Sim, e é um falar que não é verbal, mas é também a relação que a família estabelece com a pessoa e sabe quando é que ela está bem, quando é que não está, tal como nos diz, olha, nos deve ter acontecido qualquer coisa que ele não ia muito satisfeito para casa. Também acontece. E pronto, é este conhecimento que depois nos vai permitir. Não há. Isto só para dizer que, de facto, a dificuldade é nossa, não é das pessoas. Quer dizer, as pessoas com licença mostram aquilo que são capazes. Nós é que podemos não ser capazes de ver. É isso mesmo. Né? Mas esta dificuldade é nossa. Né? e Porque às vezes até veem. Eu acho é que as pessoas depois não acham Que é isso seja importante. importante. que isso é importante. Eu É assim, agora. mas isso é uma questão, é sobre isso. Nós falamos. Mesmo, é. Sim, eu agora. Pronto, Ok. Mas é uma das Certo. coisas que eu sugeri no plano da intervenção do meu filho foi ele fazer atividades socialmente úteis numa superfície comercial relativamente pequena. Porquê? Porque eu comecei a perceber que sempre que eu ia às compras, eu dava conta que ele de repente desaparecia ao pé de mim e andava a arrumar as prateleiras na zona dos detergentes e na zona dos shampoos. E eu não saía dali e pronto, e andava a arrumar e quando faltava eu puxava de trás, punha para a frente. Eu comecei a perceber que era uma coisa que ele tinha mesmo satisfação. Ao Uhum. ponto de haver uma senhora que andava às compras e achou que ele trabalhava lá, foi-lhe perguntar onde é que era um corredor, não sei do quê. Pronto. E É isso. então, quer dizer, eu pensei isto, se calhar é uma coisa boa É para uma ele pista excelente, é isso mesmo. pronto, em termos do plano dele. Portanto, onde ele está, na instituição onde ele está, calhou terem ido com ele comprar café e também repararam que ele fazia o mesmo. Mas quando foi, eu não disse nada, eu levava propostas, mas quando foi para me apresentarem o plano dele, apesar de perceberem que era uma coisa que ele gostava, não puseram. E eu perguntei porque é que não puseram se já se tinham apercebido. E o que me responderam, é que neste momento não temos recursos
para haver uma pessoa que possa acompanhar o seu filho uma vez por semana, vá, ou duas que fosse. E eu disse, pois, pode até não haver recursos, mas eu quero que fique mesmo escrito, porque se não tiver escrito, não existe. Se não existe, não se cria a necessidade dos recursos. E pronto, e como tal, eu fiz questão que ficasse Então, isso escrito. era outra conversa, mas não estou pensando. A questão dos recursos também é sempre muitas vezes uma desculpa para Pois. coisas que não acontecem. Pronto, só dizer-vos que então a nossa opção é sempre esta, é planear em torno da visão que a pessoa quer para ela, do futuro que a pessoa quer. Nós na ASOL não nos preocupamos nada em saber muitas histórias para trás, o que é que aconteceu, como é que foi, muitos diagnósticos, muitos relatórios, não pedimos às famílias, traga-nos lá todos os relatórios que têm, não é mesmo o nosso modo de atuação, é mesmo perceber o que é que a pessoa quer, em que é que nós podemos ajudar, em que é que a família acha que nós podemos contribuir para que aquela pessoa seja mais feliz e a própria pessoa também. E, portanto, muitas vezes não, o que nós fazemos depois é estarmos aqui como um serviço de suporte a que isto aconteça. Lá está, é organizar todos os apoios à volta, os necessários, e o não ter apoios suficientes também não é uma justificação para nós, as coisas têm que acontecer e nós temos que perceber onde é que temos que atuar para tornar aquilo possível. Pronto, basicamente é isto. E isto, no fundo, é o planeamento centrado na pessoa, porque acredita na pessoa enquanto ser humano e que tem as mesmas necessidades e os mesmos direitos que todas as outras pessoas, e colocando-la no centro à medida das suas capacidades. Agora para falar do teu Mário, Ok, agora vou tirar isto daqui. bastante mais tranquilo. Não, aqui de partilhar, que isto me atrapalha. Deixo aqui de partilhar. Aqui, está aqui. Espera lá, espera. Ok. Não, olha só, eu gosto um bocadinho para estar a falar e não me ver as caras. Mandamos para Não, o há próximo. algumas questões que têm que ver com a necessidade da pessoa e que têm que ver com uma questão que é mal, que nós vamos ignorar, portanto, depois nós podemos mandar os papéis e, portanto, vocês depois podem ver isto. Mas que é o quê? Nós temos neste momento um problema grave, um problema complicado em Portugal e no mundo em geral. Neste momento toda a gente, intelectualmente, racionalmente e cientificamente, sabe que o planeamento centrado na pessoa é aquilo que deve ser feito. E isso e há uma particularidade engraçada. Neste momento isso está na nossa legislação. Né? Portanto, não é por falta de legislação que isso não se faz, porque a Convenção dos Direitos Humanos, dos Direitos das Pessoas com Deficiência diz claramente que as pessoas deve ser usada uma metodologia centrada nas pessoas no trabalho, nos apoios com elas, né? Porque e é isto que faz com que as pessoas depois estejam ouvidas, que tenham, quando se fala nada, como é que nós temos de dizer, nada sobre nós sem nós, mas às vezes temos isso em direitos culturais, mas depois não perguntamos às pessoas se querem comer a sopa ou não, né? Depois é assim, a pessoa tem muito direito à liberdade, eu não sei o que e tal, mas depois tem a obrigação de comer a sopa. Mas pronto. São questões que nós... Dilemas. São alguns dilemas, mas isto está tudo na legislação. Né? Houve, digamos, a parte de quem fez as leis, houve cuidado, já isso foi sendo transposto para a legislação, né, nacional, e está lá. Portanto, agora, depois dizem assim, está bem, mas depois falta o resto. Né? Mas quando nós vamos, por exemplo, mesmo agora, portanto, falando da escola, a Sofia falava da escola, está escrito no decreto-lei, né, que diz assim, planeamento educativo centrado no aluno, no artigo 3, na linha D. Portanto, já lá está escrito. Quer dizer, está escrito na lei, portanto, não é por falta de estar escrito. Agora, dizem-me assim, qual é o problema que isto tem? Né? E depois podemos fazer a mesma coisa. E depois porque é que isto não se faz, está escrito? Né? Ou mesmo na formação profissional. Porque é que isto não se faz? A questão, por exemplo, vamos para os CACIs, né? Os CAUs, a nova portaria dos CACIs tem tudo o que é preciso estar escrito sobre isto. Né? Não é preciso escrever mais. Tem lá a planificação centrada na pessoa, tem a participação e autodeterminação, tem tudo o que se queira sobre isso. Na residência de autonomização também está tudo. Temos apoios ao emprego, já está tudo escrito. Naquela ideia que as pessoas têm direito a participar na decisão das coisas, que as pessoas têm direito, devem ser ouvidas, que devem ser... Pronto, está lá tudo. Agora, porquê é que isto não se passa depois à prática? Eu penso que há duas ordens de razões que são importantes. A primeira é que ninguém ensina como. Né? Isto é, neste momento as pessoas dizem assim, e isto é um problema. Portanto, as técnicas que nós temos para trabalhar com as pessoas, seja nas equipas de educação especial, seja nas unidades de formação profissional, seja nos CAUs cá por aí, são muito baseadas ainda nas teorias antigas, né? Do desenvolvimento, do objetivo de desenvolvimento, da ideia. E
E quando nós temos essa... portanto, e nós não temos instrumentos, por exemplo. Nós continuamos, mesmo nos CRIs, não é? Por exemplo, a nossa luta continua a ser... Quando nós continuamos a dar apoios, basicamente, para a aprendizagem, quando provavelmente os apoios deviam ser dados focados para a participação. Né? E essa é outra questão também. Né? Porque também depois temos que ver o que é que nos interessa. E esse é um lado da questão. E neste momento, em Portugal, ainda ninguém ensina o planeamento centrado na pessoa nas universidades. Os psicólogos que saem agora das universidades, que nós vamos entrevistando aqui, sabem tanto sobre isto como eu aprendi na universidade e já me reformei. Né? Portanto, estamos um bocado a esse nível. Portanto, não tem havido ensino sobre isto em Portugal. E isto limita, obviamente, depois as pessoas chegam aos sítios e não têm instrumentos, né? E depois bloqueiam em questões simples, como aquela, por exemplo, que respondem depois já como responder à Helena, porque também não têm, digamos, nem sequer se discute. Aliás, é capaz de haver a contradição grande de quando se fala do ponto de vista teórico, as pessoas estarem a falar de planeamento centrado na pessoa, isto não é no mesmo curso. Depois, quando falas das metodologias, depois falas das mesmas dos anos 70, né? E isto é um problema para professores, para psicólogos, para toda a gente, porque eu não teria dizer um bocado a colegas, não foi brincar, porque foi num curso, não foi, estávamos com muita malta, psicólogos de várias organizações. E estávamos a falar destas coisas. E perguntámos esta coisa simples, que era, de que ano é que eram os testes que eles usavam nas avaliações das pessoas, né? Os testes eram todos do tempo em que a palavra inclusão não existia. Portanto, nós estamos com uma dificuldade muito grande de querer promover a inclusão com metodologias que são do tempo que foram feitas para segregar. Né? E este depois bate aqui um problema complicado e coloca problemas muito complicados. Porque depois as próprias estruturas conceptuais das pessoas em geral, né, e das próprias organizações, está muito focada ainda nesta questão. Né? E depois temos coisas muito esquisitas. Né? Por exemplo, nós temos CACIs, provavelmente não sei se é o caso daquilo, que estão organizados ainda pelos níveis de desempenho. Temos grupos diferentes, conforme os graus, conforme as capacidades. E isso é preciso? Não. E agora é assim, e qual é a vantagem disso? Nenhuma. Qual é o problema que isso tem para as organizações? Precisa de muito mais pessoal. Qual é o problema que isso tem para as pessoas? Tem muito menos participação, né? Estão muito mais dependentes, tornam-se muito mais dependentes. Portanto, mas toda a gente, mas isso continua a ser a prática comum, né? E essa é a grande dificuldade que nós temos aqui, quer dizer, nós, mesmo na formação profissional, a formação deve ser individualizada. Mas agora, andamos há anos em guerras com a FP, porque o objetivo é que a formação para as pessoas especiais caia referenciais standardizados, né? Portanto, isto é uma luta. Portanto, estamos constantemente nesta luta ainda, né? E esta é a grande dificuldade. Porque, de resto, se perguntarmos, quando as pessoas dizem deve ser, mas depois dizem, mas pode, não conseguimos. Agora, aquilo que nós conseguimos dizer é assim, nós só conseguimos apoiar estas 1000 pessoas porque usamos o planeamento centrado na pessoa. Com os recursos que temos. Se não usássemos, não conseguíamos aproveitar. Portanto, isto quer dizer que, usando o planeamento centrado na pessoa, nós precisamos de menos recursos. Isto é um bocado estapafúrdio, não é? Mas eu, no outro dia, estavam uns colegas, isto não pode ter, tem que ser. Por exemplo, vou dar um exemplo, assim, também de uma situação absurda. Mas quero dizer assim, porquê, por exemplo, num lar residencial, pessoas de consciência, ao sábado e ao domingo, toda a gente tem que se levantar à mesma hora? Né? E assim, qual é a vantagem em termos de trabalho? Assim, se deixasse as pessoas dormir até às 10 ou 11 ou ao meio-dia, tinhas muito menos trabalho. Né? Mas para levantar às 8, tanto o trabalho doente, aí eu ficava mal disposto. Né? E depois chateavam, depois criavam problemas, depois criavam ali uma confusão. Né? Até, quer dizer, e o planeamento centrado nas pessoas permite fazer isto. Quer dizer, e não diz assim, isto é mau, não. O que é mau levantar de tarde ao sábado e ao domingo? Né? Né? Mas só para dizer que há coisas que nós fazemos que impomos às pessoas que só nos dão trabalho. Quer dizer, porque é que uma pessoa, quer dizer, nós podemos não comer sopa, né? Mas porque é que uma pessoa com deficiência tem que comer sopa? A sopa faz muito bem aos deficientes e às pessoas que não são deficientes não faz bem, né? Portanto, até nessas coisas, somos capazes de gastar muito tempo, às vezes, se calhar, a insistir com uma pessoa para comer sopa, né?
E depois precisamos de muito pessoal para isso, né? Porque depois as pessoas. Depois temos de ter lá uma pessoa a guardar aquilo para dar a sopa àquilo. Mas qual é o interesse da pessoa que começou? Por exemplo, quer dizer, pronto, mas depois vamos ter coisas destas, quer dizer, e quando de facto nós permitimos às pessoas fazer escolhas, a vida fica muito mais simples. É porque é que a pessoa hoje porque é que hoje a sobremesa é maçãs hoje e peras amanhã? Porque é que não posso ser metade pode comer peras hoje, outra metade comer peras amanhã e misturarmos as coisas? Não é? Nós tivemos isto são as coisas que nós temos no nosso anos. A sobremesa era um dia, cada dia era um dia de fruta. Porque é que as pessoas depois uns querem, outros não querem? Quer dizer, o problema resolveu-se todo. Quando a partir de determinada altura, dizíamos assim, a fruta que há põe-se toda, cada um tira uma, né? A que quer. Isso resolveu-se. Há pessoas que só comiam peras, pois, até, e percebo porquê, porque já são mais moles que as maçãs, ou as bananas, ou não sei o quê. É o pessoal gosta daquela. Mas isso é algum problema? Não. A questão é vermos as pessoas como se fossem muito diferentes de nós. E pronto, e isto tem que ver, basicamente tem que ver por aqui. Porque o planeamento centrado na pessoa tem esta característica, no fundo, de conhecer as pessoas não só igual a nossa. Quer dizer, somos todos iguais, né? E esse é o grande, este também é o grande questão que o planeamento centrado na pessoa coloca, quer dizer, e essa é uma das questões, né? Porque não é, quando nós falamos de autodeterminação, é isto, é dizer a pessoa que ela vale tanto como nós, né? E depois podemos explicar isso, né? E estas são, e há aqui algumas questões que são, no planeamento centrado da pessoa isto é mais, é sempre nesta ideia do respeito, da inclusão, da escolha, da liberdade, né? E de certa maneira, dá às pessoas a possibilidade de elas terem uma vida de que gostem. O que me diriam os americanos, de uma outra maneira, mas em Portugal ninguém diz isso, nem, exceto uma coisa, acho que quer dizer assim, era de que as pessoas possam ter uma vida de que se orgulhem, né? E essa é uma questão importante, quer dizer, que uma pessoa, uma filha da Helena, ele tem a sua limitação, mas pode haver uma coisa em que ele tenha orgulho. Né? Pode ser a azul. E pode ter, Mas se eu lhe deixar fazer muitas escolhas, eles querem comer fora todos os dias e não quer ir, pronto, não quer ir para a escola, Claro, quer mas andar a o problema passear. das escolhas é outro, e aqui é que entra o planeamento. Estás a ver? Porque muitas vezes as pessoas confundem, mas as escolhas. O planeamento centrado na pessoa não é sobre, o planeamento centrado na pessoa não é sobre as pessoas fazerem tudo o que querem. Pois, Eu sei, estava a brincar. Né? O planeamento centrado na pessoa é mais ou menos sobre isto. Porque usar, e acho que há tempos o padre João Gomes, que na Terra, explicou alguma coisa que era sobre a vida dele, mas que se aplica bem a isto. E ele dizia que seguia basicamente 4 princípios na vida dele. O primeiro era não ter pressa. É dar tempo às pessoas para elas poderem decidir as coisas. E lá aos 40 anos dele, que era assim que fazia. E depois, a segunda era ouvir. A terceira é conversar. E a quarta, fazermos o melhor que formos capazes. E, portanto, isto é sempre sobre conversar. Não é sobre fazer o que as pessoas querem. Isso é outra coisa. Isso é destruição. Né? É as pessoas fazerem o que combinarmos o que vamos fazer. Né? E é sobre isto também. Isto agora ao nível das atividades, etc. Não é, olha, hoje de manhã quero ir no céu. Não é sobre isso. E o processo de negociação que nós temos aqui agora no CAL de Correio, não é sobre isto. É o que é que vamos fazer este ano? Né? E as opções são para um ano. E são para cumprir. Né? E discutimos tudo até assinar o papel. Mas depois de assinar, é para cumprir. E é impressionante o nível de cumprimento que as pessoas põem nas coisas que decidem, mesmo pessoas com grandes limitações. E esta é a questão central, pois não é fazer tudo. Quer dizer, não. Agora, a questão do planeamento centrado na pessoa, a questão importante é que a pessoa sinta que nós estamos a fazer uma coisa na direção que ela quer ir. E é aqui uma coisa, não, quer dizer, porque a nossa vida não é feita a fazer tudo que a gente quer, isso não é coisa nenhuma. É assim, vamos tendo aqui, mas nós estamos a ajudar na caminhada na direção que queres ir, e não te estou a obrigar a ir ao contrário. Ou não te estou a obrigar a ir na minha direção, não te estou a empurrar, né? E isto, por exemplo, uma das consequências do planeamento centrado da pessoa, por exemplo, é a redução dos problemas de comportamento. Mas drasticamente, né? Isso reduzir-se drasticamente aqui. Nós trabalhamos com pessoas com densamento com esquizofrenias muito graves, pessoas que, algumas delas com historiais de violência muito complicados, e coisas complicadas, não temos aqui problema nenhum. Porque é tudo combinado e negociado, né? É tudo combinado, né? Tudo basicamente é combinado. E isto
faz com que as pessoas sintam que nós estamos a ajudar a fazer o que elas querem, não é fazer o que elas querem, digamos, não é no sentido. Respeitamos as decisões. Ir caminhando com elas. No fundo é assim, nós mais do que sermos os decisores, quem tem o poder e não sei o quê, somos companheiros num caminho. E o nosso conhecimento é para te ajudar a fazer o teu caminho, não é para te impor um caminho. E aquilo que acontece com frequência do nosso lado é os técnicos decidem só os seus diagnósticos, se é autista nível 1, nível 2, nível 3, e tem não sei o quê, e a psicomotricidade, e a linguagem, o babel, e depois fazemos um plano para aquelas articuladas e tal. Mas fica sempre o poder do nosso lado, né? E isso aí é que muda. Depois muda o plano central da pessoa também tem muito a ver com o poder. Quer dizer uma coisa. Não, o que eu ia dizer só é que às vezes também se nos colocam dilemas morais, naturalmente, porque muitas vezes, ou algumas vezes, não é muitas vezes, mas eu acho que isto depois é uma dificuldade que também as equipas vão tendo à medida que vão tendo algum grau de maturidade e que também discutimos as coisas em equipa, mas às vezes as pessoas pedem-nos coisas ou querem fazer coisas que eu, Sofia, técnica, psicóloga, acho que naquilo não era o melhor. Mas é como é que gerimos isto? Também nos acontece em algumas circunstâncias. E isto é uma expressão do Dr. Mário, que diz, olha, a única coisa que tenho que fazer é tentar namorar a pessoa até conseguirem aquilo que vocês acham que é mesmo mais importante para ela. E é isso. Nunca impomos, nunca dizemos, olha, mas eu sou a Sofia, eu quero que tu faças isto. Isto não existe aqui, não é possível. Isto iria levar aqui a níveis de angústia, de agressividade, de mal-estar entre nós e as pessoas que não é razoável. Não... Portanto, isto não acontece. Às vezes, É muito complicado. sei lá, sempre em relação ao dinheiro, que as pessoas gostam muito de ter o seu dinheiro de bolso e às vezes nós achamos que gastam mal o dinheiro que têm e que, epá, aprendemos a lidar com isto. É isso que nós dizemos assim, olha, nós às vezes não gastamos dinheiro mal a gasto, olha, paciência. Eles sabem que têm 20 euros ou 10 ou 5 ou 50, ou seja o que for. Sabem que aquele é o dinheiro que têm em mão para gerir num determinado período. Se o gastarem numa coisa mal a gasto, olha, paciência, acabou e gastaram. Mas lidamos com isto também, não... Você deixa as pessoas fumar. Nem sabes que elas fumam. Se sabe que uma pessoa tem consciência, que não sei o quê, gostava de domingo, vai com os amigos e bebe uns copos. E depois é só ele. Né? Portanto, há aqui coisas também que muitas vezes nós continuamos a entender que a vida das pessoas com deficiências tem que ser perfeitas. Né? E tem que ter vida. Não tem que ser como as nossas não são. Portanto, isso é um processo de aceitação, mas é um processo de reconhecimento de igualdade. Né? Que nós não somos mais que eles. Isso é uma questão muito importante para aqui, ao nível de planeamento. E, sobretudo, depois, é esta ideia do diálogo, né? Da negociação, da conversa. E de nunca impor. Né? E depois podem chegar a dilemas. Depois, nós temos, aliás, um livro, que está na biografia que nós vamos dar no PowerPoint, que se chama mesmo Dilemas. E, né, um dos casos que foi famoso aqui, mas que é paradigmático disto. Uma mulher com quase tetraplégica, não paraplégica, que só mexe as mãos e mal, obviamente devia fazer exercícios de psicomotricidade e de ginástica, aquelas coisas, obviamente, né? Mas depois, quando o nosso colega psicometricista vai dizer que queria que ela ia fazer ginástica, ela diz, eu não vou contigo. Eu não vou. E também então, se ela pudesse dizer tudo o que queria. Mas ela mesmo respondeu. E nós dizemos, e depois o colega vem ter comigo e diz assim, você deve falar com ela porque ela não sei o quê, ela precisa muito. Isso, rapaz, ela é a idade da tua mãe, o que é que queres que eu faça? Tu dizias, se a tua mãe me dissesse que não queria fazer uma coisa, eu dizia para obrigar, achavas bem? Não, então, né? Então, mas é muito importante. Então, tenta conversar com ela, tenta convencê-la, quer dizer, e depois pode ser que agora eu não vou impor que ela tem que ir aturar durante uma hora porque tu achas que sim, né? Mas isto e leva-te a esses dilemas. Agora, depois, respeitando isto, depois as coisas vão, não é por aí. Mas tem estes dilemas, obviamente. E é sempre o problema do reconhecimento do estatuto do outro, da igualdade. E essa é. E tem que ver com isto, mas pronto, isso são as questões. Nisto são as questões-chave, não sei se preciso fazem questão ou não, mas depois, como é que isto se concretiza? Depois há técnica, há ferramentas, evidente que exige algum treino, mas é isto. Agora, nós temos isto na legislação, teoricamente devia ser tudo, só que diz assim, mas depois nada disto está alinhado com, depois nada na legislação está alinhado com esses valores. Né? A legislação depois abaixo e as práticas, nada disto está alinhado. Portanto, isto é um processo que vai exigir muito tempo, muito trabalho, muito esforço, muita continuidade. Mas o primeiro passo é a gente acreditar nestas coisas e perceber a utilidade disto, né? Porque de facto,
Não, por exemplo, quando as pessoas me dizem, por exemplo, que quando as pessoas dizem, por exemplo, sei lá, na Rua da Costa Freira, que não tem pessoal, eu digo assim, se calhar, nós na ASOL, que diz que não tem uma pessoa para ir. Nós na ASOL temos, se calhar, uma pessoa que acompanha 30 ou 40. Sim, asos, sim, Uma fora. sim. Né? Agora, isto chegas lá ao fim de um tempo, né? E pronto, em circuito. Agora, mesmo aqui, podes potenciar recursos, né? E agora, pronto, isto é um processo também. Não, agora, se a gente se vai encolhendo, né? E sempre que isto não pode, é evidente que também não muda, né? Mas pronto, isso são as crenças. E depois também implica aqui outra coisa ao nível dos recursos humanos que é muito interessante de se ver, que é, também não temos esta ideia, na SOL não existe isto de que temos de ter um técnico especializado para fazer uma coisa, depois os psicólogos só fazem acompanhamento nos gabinetes e depois temos um técnico de uma área determinada. Isto também não conseguiríamos funcionar se assim fosse. Portanto, a nossa lógica depois de funcionamento também é, de algum modo, preparar muito as nossas equipas técnicas, o nosso pessoal, e as pessoas têm que também perceber a lógica disto e perceber como é que isto se pode rentabilizar, porque pode acontecer que no ano 2024 uma técnica tenha tido uma atividade XPT ou qualquer, e no ano 2025 ela não vai existir e a técnica é rentabilizada por uma atividade que não tem nada a ver. Eu tinha uma técnica que em 24, sei lá, estava a fazer sessões de informática com um grupo, que havia um grupo que queria, mas em 25, se ninguém quiser informática, a atividade vai deixar de existir. E é esta lógica, eu acho que também é um bocadinho para isto que as organizações não estão preparadas, porque estão cristalizadas no tempo e nas atividades que sempre tiveram. Existe a sala A que faz isto, a sala B que faz aquilo, é sempre o mesmo técnico, da mesma maneira. E esta flexibilidade eu acho que é base para que isto também seja possível. Porque isto é um facto. Agora, nesta fase em que estamos a negociar os acordos, é que nós vamos perceber que atividades é que temos que ter agora em 2025 para dar resposta àquilo que as pessoas pediram. E tanto temos salas em que estão 3 pessoas, porque só 3 é que querem aquilo, como temos outras que se calhar estão muito mais pessoas e que até temos que desdobrar porque é muita gente que quer aquela atividade, como há outra coisa que se calhar só uma pessoa é que quer. E é esta flexibilidade que exige naturalmente também algum esforço de organização, mas que é determinante. Se só uma pessoa quer uma atividade, não vais provavelmente fazer todos os dias aquilo. Certo. Depois assim, eu quero muito fazer isto, está bem, então arranja alguém que faz contigo isso uma hora por semana. Isso. E que pode ser lá fora até, pode nem ser na escola. Não, depois esta ideia de que assim, isto é tudo conversado, quer dizer, que assim, opa, isso não, todos os dias, obviamente que não. Agora, nem todos os dias, um dia inteiro também não consigo, mas consigo, se calhar, este ano conseguimos que tenhas arranja uma pessoa para fazer com isso, à quinta-feira, das 11 ao meio-dia, a gente arranja uma pessoa para fazer isso, né? E pronto, e aí posso fazer isso, mas só tens de fazer também naquilo. Agora, mas é muito diferente a gente responder àquela coisa, dizer àquela pessoa, eu vou tentar, e vou fazer uma coisa, e vou fazer um esforço para conseguir dar-te aquela atividade, mas ainda com aquela limitação, isto é muito diferente do que dizer não. E depois muitas vezes acontece que passado um tempo a pessoa já nem quer aquilo, que achava que afinal era uma coisa qualquer, ia ser uma coisa muito interessante e afinal nem é, já nem quer mais. Mas esta também é a noção, quer dizer, não tenho que dar tudo a todos, sempre assim, mas tenho que negociar. Né? E este processo é um processo de negociação. Agora, também há uma coisa engraçada, é mesmo com o pessoal, temos cá isto tem muito, acontece muito, que é, em geral, os trabalhadores não usam no trabalho talentos que têm. Exemplo, coisas, só exemplos, assim, portanto, há pessoas que até podem ser motoristas, monitores ou cozinheiros, não sei, que cantam muito bem, que dançam muito bem, que sabem tocar um instrumento qualquer, Teatro. que sabem cantar não sei o quê, que correm, fazem atletismo, que não sei, com as unhas, que sabem fazer uma linha. Então, a partir dessas atividades, desses gostos das pessoas, podes criar atividades. Né? E com isso crias uma motivação acrescida para os trabalhadores e crias uma motivação para as pessoas. Que podes criar uma diversidade de atividades num instante a partir de satisfazendo. Por exemplo, nós, duas atividades que temos aí que são um grande sucesso e que são com muita gente e que acontecem muito. É um grupo de bombos, né, que é feito por um monitor que veio para aqui para ser monitor da agricultura e continuar a fazer outras atividades, mas que um dia por semana sai aquele grupo que eu gosto muito daquilo. E é uma atividade que muitas pessoas querem. E agora diria assim, teoricamente, aquilo tinha que ser feito por um professor de música, né? Mas aquilo, naquele esquema, pronto, neste momento tem para aí 20 ou 30 pessoas que gostam daquela atividade e que um dia por semana alinham naquilo. Não acrescentamos nenhum recurso ao que tinha, e ainda com a vantagem daquela pessoa gostar muito de fazer aquilo e, enfim, de reconhecida por aquilo, e ainda gosta muito daquilo e, ainda sente muito importante ter aquele grupo. Né? E a mesma coisa com o grupo de danças que temos em São Pedro.
E por isso razão, que tínhamos lá uma monitora que era ensaiadora de um grupo de um rei folclórico lá na terra dela. E andava a fazer não sei o quê, e não fazia danças com os nossos. Quer dizer, então isto é estúpido. Né? Ou, por exemplo, uma atividade de manicure que é feita por uma jovem, no cacique, por uma jovem com síndrome de Down, né? Que gosta muito daquilo e tem muito jeito. Então jeito. tem uma manhã para fazer manicure com quem lá aparecer, com os clientes dela, como ela diz. Né? Mas tem efetivamente, as pessoas marcam, é uma atividade absolutamente estruturada, as pessoas marcam, dizem o que é que querem, qual é a hora, está tudo e Mas é só, a atividade. é só para dizer que o planeamento centrado na pessoa pode levar à criação de atividades completamente fora da caixa, né? E que não tem custos. Né? E isso essa também é esse lado que a malta pensa assim, não sei o quê, não preciso de alguém muito especializado para cá. Não, uma tal manicure, temos que ter uma manicure profissional, é uma jovem com síndrome de Down, que andou na formação profissional e até tem uma tia que gosta muito daquilo e que lhe ensinou a fazer e que faz. E diz, fica bem ou mal lá, tem lá a saber. Fica bem. Mas fica, ela nunca, nas minhas nunca quis fazer isso, porque nunca tem tempo para mim, mas pronto, na minha gente. Mas é só para te dar, isto é um exemplo, como a partir do nada, não é? Podes criar uma atividade que ocupa aquela pessoa a fazer uma coisa que ela gosta e faz uma coisa que outras pessoas gostam sem nenhum custo. Quer dizer, e esta é a. E depois, planeamento centrado na pessoa, também do lado da gestão, pode levar a soluções destas. Né? E é aqui também que depois isto entra tudo. Porque também com. Mesmo. Há pessoas que entraram aqui para fazer uma coisa e hoje estão a fazer outras, né? Sei lá. Mas não foi sequer uma decisão administrativa, foi pela evolução. Né? Das coisas que começaram com uma coisa, depois começaram a ter muitos clientes. Temos uma colega, por exemplo, que é assistente social, a Ana Isabel, e tem jeito para teatro, por exemplo, e sempre que analisou um pouco as atividades dela para esta área, e as pessoas já sabem que ela tem jeito para isto, muitas pedem para fazer uma atividade de teatro. Depois tentamos também, tanto quanto possível, ao que está ao nosso alcance, que estas coisas tenham impacto lá fora. Por exemplo, no caso do teatro, acontece com alguma regularidade, até já têm participado em grupos de teatro mesmo, companhias de teatro que existem por aí, porque como têm esta sensibilidade para esta área, porque trabalham aqui este tema, depois fora também fazem, é uma maneira também depois de ter impacto na comunidade, de estarem presentes e de participarem em outras coisas. E depois tentamos também estar em tudo o que não é especialmente criado para pessoas com deficiência. Tentamos que as nossas pessoas apoiadas estejam em todas as coisas que os outros estão de uma maneira natural, de uma maneira normal, sem que sejam específicas. Depois não gostamos nada daquelas coisas que se fazem só para pessoas com deficiência, evitamos participar. Não nos identificamos com isso e as nossas pessoas pedem muito isso. Não. Então, eu vou mostrar aqui uma coisa, porque é que explica que o planeamento central na pessoa tem que. Aqui está. Uma coisa que eu acho que ajuda muito bem é perceber mais facilmente esta coisa. Mais um bocadinho. Vamos começar com isso. O que nós temos frequentemente nos apoios às pessoas com deficiência, nomeadamente nas escolas, é a ideia de que a vida é uma escalada, que toda a gente tem que fazer o mesmo caminho. Né? E por isso as pessoas vão se atrasando. Né? Por isso fazia sentido, todo sentido, falar em atrasados mentais. Como fazia em atrasados na fala, em atrasados na psicomotricidade, toda a gente estava atrasada. Né? E, aliás, o déficit também tem que a ver com isto. E, portanto, quando as pessoas estão atrasadas, se toda a gente faz o mesmo caminho, obviamente alguns vão ter que ficar atrasados. Né? Mas o que é que nós fazemos depois? É que continuamos a querer que as pessoas continuem a subir o caminho, a fazer a escalada. Né? E por isso, por exemplo, continuamos muitas vezes a ensinar a miúdos que estão na escola coisas que são de anos muito atrás, né? Porque continuamos a querer que eles subam o mesmo caminho até aos outros. E é um bocado isto, mesmo depois com a malta mais velha, o que é que acontece? Isto aconteceu-me com muita frequência, toda a gente me dizia que as pessoas nos CACIs estão muito velhas, não nos causa, toda a gente já muito, muito velha. Eu perguntava que idade é que elas têm, e depois diziam que tinha 40 anos. Na altura em que eu já tinha 60, eu disse que vocês aqui já nem me admitiam, né? Já nem me aceitavam na lista de espera, né? Porque, de facto, depois, o que é que acontece? Como nós andamos até chegar, as 5 pessoas começam até chegarem ao ponto mais alto, vão atrasadas. Quando já começam a decair, como acontece a todos nós, ficam velhas, né? E naturalmente, isto é um problema. Como é que nós vemos a vida? Isto é outra questão. Que é a vida como uma caminhada, né? Em cada um faz a sua caminhada, né? E que, portanto, cada um de nós tem a sua caminhada. Mas que não há diferença de valor entre a caminhada feita por cima ou alguém que
calhar, ao nível de capacidades, competências linguísticas, não sei o quê, provavelmente, se eu fizesse uma linha para o filho da Helena, faria muito mais por baixo. Mas isto não quer dizer que a caminhada tenha alguma diferença de valor, né? E são todas igualmente respeitáveis, né? E todas têm o mesmo valor. Portanto, e agora, há uma coisa que depois se coloca aqui, né? E por isso é que o plano de universidade da pessoa aqui é importante, é que em cada momento da nossa vida, os objetivos, eu não digo, as nossas, aquilo que nos guia e que nos move vai mudando, vai mudando. O que é que acontece com muita frequência? Se nós olharmos para isto como uma escalada, olhar como isto como uma escalada, os objetivos mantêm-se permanentes, né? E provavelmente, se nos puserem a pau, uma pessoa pode entrar num caso e ficar a ter os mesmos objetivos a vida toda, porque nunca os vai atingir, aliás, cada vez estará mais longe, né? Que é outra questão. E se nós admitirmos que os objetivos vão mudando ao longo da vida, nós também nunca estamos velhos. Então, isto é, estamos onde estamos. Não interessa, né? E isto é uma questão. Isto, se nós olharmos para. E agora diz assim, mas se nós, o que é que isto tem que ver? Por exemplo, na prática, na verdade, todas as religiões grandes, as grandes religiões todas, olham para a vida como uma caminhada, né? E isto tem uma. E por isso esta ideia da vida ser uma caminhada, em que nós vamos constantemente fazendo escolhas, né? Porque eu tenho sempre, cada vez que chego a uma caminhada, isto depois estou sempre a fazer cruzamentos, não é? Há sempre cruzamentos. Eu tenho sempre que fazer escolhas, né? E agora, o que é que acontece muito frequentemente? Nós achamos que temos direito de fazer as nossas escolhas, né? As pessoas com deficiência, nós tendemos a condicioná-las e a fazer e a impor-lhe as escolhas, aquilo, o caminho que nós achamos que é certo, né? E isso depois é que é uma questão. Mas esta ideia de que a vida é uma caminhada, e que dentro nessa caminhada temos sempre que fazer escolhas, e que nessa caminhada precisamos ser ajudados, né? Que é outra questão, e todos nós precisamos ser ajudados, que é outra questão, mas vamos deixar mais para o fim, e é essa uma questão central, né? Porque depois a gente passava para a gente. Queres passar aqui? Que é importante. Eu acho que aqui neste quadro nós conseguimos sintetizar um bocadinho a grande diferença entre aquilo que é o planeamento tradicional e que eu acho que ainda, infelizmente, se continua a aplicar muito em muitos contextos, e aquilo que se pretende com o planeamento centrado na pessoa, que é, logo aqui, quem é que avalia as necessidades? Passamos dos profissionais e temos que nos despejar deste papel que nós é que somos os técnicos para um plano em que é a própria pessoa que decide. A pessoa, a sua rede social, a sua família, todas as pessoas significativas para aquela pessoa. São elas que decidem, contribuem e que dão as chegas para o caminho que aquela pessoa quer fazer e que dão contributos positivos para o caminho que a pessoa quer fazer. Portanto, a avaliação das necessidades muda aqui completamente o foco. Depois, o que é importante? Por um lado, é conhecer as capacidades atuais da pessoa e a capacidade de aprendizagem, e focamos muito nisto, que é que ela sabe onde é que já está, se já lê, se já escreve, se já conta, se já é autónoma ao nível da motricidade e não sei o quê. Isto era o tradicional e é por isso que a tal escadinha, enquanto não estiver no degrau 3, não pode passar para o 4, e depois muitas vezes fica eternamente no degrau 3. Tem quase 50 anos e ainda está ali, ainda estamos a insistir com competências de apertar os botões e de atacar os atacadores, quando a pessoa já mostrou há muitos anos que não é capaz de fazer aquilo e não é uma competência que ela tem. Ou então, por outro lado, conhecemos o que é que são os sonhos, os desejos, quem é a pessoa e focamos nisso. E se a pessoa quer uma coisa, então, ok, vamos lá. E muitas vezes, à conta daquilo que a pessoa quer, e porque tem outra motivação, aquilo que até estava lá atrás, que era atacar os sapatos, que é muito importante, e quando aí, se calhar, a batalhar é um desafio, mas como aquilo não tinha significado nenhum, nem objetivo nenhum, nunca consegui, às tantas, se ela tiver que atacar os sapatos para ir fazer uma asa que até adora, ou para ir não sei para onde, se calhar até aquela competência que estava lá escondida, até que ele fazia-se cá alguma birra para não apertar, porque não gostava nada daquilo, se calhar de repente até passou a ser possível. Porque isto acontece com muita regularidade, e nós vemos pessoas a fazerem coisas que até achávamos que se calhar seriam completamente diferentes impossíveis de serem feitas, porque o foco e a motivação da pessoa é outro, e isto faz depois toda a diferença. Os modelos, exatamente. Por um lado, quem é que faz o programa? Ou são os profissionais, que não ouvem ninguém e fazem. Infelizmente, nas escolas isto não acontece muito, os programas educativos dos alunos ainda são, nós vemos as nossas colegas das equipas a queixarem-se muito, que às vezes as escolas até querem que eles prescindam de chamar os pais, para dizer o que é que eles vão fazer em cada uma das suas áreas, porque dizem que já não é preciso, porque os pais já conhecem a escola, e nós não aceitamos, naturalmente, porque os pais e os alunos e os envolvidos, ou a pessoa adulta, seja quem for, têm que estar envolvidas na negociação da vida que é deles. A vida é deles, não é do técnico, não é da ASOL, não é da instituição, é da pessoa e é da família. Ninguém mais do que eles próprios querem aquilo para eles. Por muito bem que eu queira uma determinada pessoa, com certeza que ela e a sua família querem ainda mais. Portanto, ninguém pode decidir melhor para aquela pessoa do que eles próprios. E temos que nos convencer disto. Os conteúdos do programa, também vamos passar metas e objetivos de acordo então com estas metas pré-definidas.
para uma coisa que é completamente diferente e define uma visão de futuro desejado e o que é que nós podemos fazer para conduzir e para chegar lá. É tal caminhada. Quem é responsável pelos apoios, por um lado, então, são os profissionais, e nós achamos que tudo depende de nós. Nós temos que fazer, nós temos que estimular, nós temos que ter o técnico ou a pessoa aqui no gabinete a trabalhar com ela competências e isto e aquilo aqui fechado dentro. Enquanto não aprender bem isto, não vai para a rua, ainda há muito isto. Ou, por outro lado, de acordo com o planeamento centrado na pessoa, completamente diferente. E quem define os apoios, quem é responsável pelos apoios, pode ser toda a gente que faça sentido para aquela pessoa. A comunidade, os amigos, as redes de apoios naturais, se calhar há alguém lá na Terra que é muito importante para aquela pessoa e que tem um papel importante, coisas assim deste género. Acontecem-nos às vezes coisas que são completamente. Esta, por exemplo, foi uma situação que aconteceu aqui na sala há muitos anos, até foi. Era uma miúda que eu apoiei numa escola, que já fui técnica do CRI, a nossa Carlita. Que na escola nós nunca conseguimos perceber, e onde eu me incluo, nunca conseguimos perceber que o que esta miúda queria mesmo era fazer parte de um rancho lá na Terra. Ela, quando veio para a sala, foi a primeira coisa que disse. Depois acho que nunca chegou a acontecer. Mas ela, quando veio, disse logo isto: que o sonho dela era fazer parte de um rancho lá na Terra. E nós pensamos assim: caramba, como é que andei aqui a apoiar esta menina não sei quantos anos e nunca percebi que ela gostava mesmo era disto? Porque estamos focados noutra coisa quando estamos na escola. Ainda não temos este chip, tem que mudar um bocadito e perceber o que é que a pessoa quer, em que é que podemos ajudar e como é que isto depois se concilia com aquilo que são os conteúdos da escola. Acho que também ainda não estamos, nem sempre estamos aí. Onde é que têm lugar os apoios? Ou é em lugares especializados, nas melhores clínicas, nas melhores organizações, nos melhores ginásios, é uma opção, ou então de acordo com o planeamento é na comunidade. E os resultados são completamente diferentes, porque os locais especializados somos nós que cá estamos, somos nós técnicos, 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 técnicos. A comunidade são as pessoas com quem esta pessoa se vai confrontar o resto da vida dela, quando não está na instituição. Ao fim de semana, quando sai, está com os pais, não está na instituição e tem que saber comportar-se e estar e ir aos sítios. É muito, por exemplo, é muito gratificante para nós, aqui, por exemplo, em Oliveira de Faz, onde nós estamos, a sede, na nossa sede, temos muitos cafés aqui à volta, a vila é relativamente perto, as pessoas também não temos portões na nossa instituição, que também é uma especificidade. Nem por Nem portões, nem porteiros, não temos nada fechado, temos tudo aberto. Também não temos preocupação se as pessoas vão embora porque não vão, ou as que podem sair vão e vêm. Mas é muito engraçado, eu não sou de cá, e, portanto almoço sempre por aí, em algum sítio. E quando eu estou a almoçar, é muito engraçado, está no mesmo café que eu estou, alguém ao balcão a tomar café e não me passa grande cartão, diz bom dia, boa tarde, e ela continua na vida dela e eu na minha. Isto é que é a normalização das coisas, nem eu tenho nenhuma conversa especial sobre trabalho com aquela pessoa ali, estamos em contextos informais, os dois, e esta naturalidade com que eu sou atendida da mesma maneira que aquela pessoa que está ao balcão a tomar um café é. E é uma pessoa com deficiência de sol e ninguém precisa de saber isto, eu acho que já ninguém se lembra disto, que é um contexto perfeitamente normal. Isto é a normalização dos contextos e só acontece porque nós de facto nos damos estas oportunidades de estarem lá fora. Isto tem que se preparar, isto vai acontecendo. Primeira vez que isto se calhar que se faça, ou que a primeira vez que o filho da Helena for para o supermercado, se calhar alguém vai ter alguma dificuldade em aceitar. Os nossos também, quando é a primeira vez um estágio. Mas passado algum tempo, é perfeitamente normal e tudo acontece com muita fluidez. O objetivo dos profissionais ou é preparar a pessoa para funcionar em algumas situações, e somos às vezes, tende-se a ser peritos nisto, eu vou treinar para ele aqui dentro saber ir bem daqui desta sala até àquela, sem se perder, orientando, não sei o quê. Só que isto não vale nada, porque depois quando ele for lá para fora isto não ensina nada. Então se calhar é preparar a pessoa para que ela consiga ser autónoma nos ambientes do dia-a-dia dela, nas coisas que são importantes para ela e que a podem permitir estar na comunidade, ir ao café, ir à tabacaria quando fumam, comprar o tabaco, ir, sei lá, ir fazer Euromilhões, olha, aquilo que toda a gente faz pedinhos. raspadinhas, que alguns também são meio viciados. Incentivamos muito a utilização do dinheiro de bolso. Nós temos uma máquina de café aqui na instituição que é a mesma para todas as pessoas, apoiadas e colaboradores, daquelas de moeda, é igual para todos. O único cuidado que temos com esta, ou que tivemos com esta máquina há uns anos, esta parte foi pedir a redução do açúcar, porque a malta era viciada em pôr café com muito açúcar e pedimos para reduzir um bocadito para todos, na dosagem inicial. De resto, quem tem dinheiro de bolso vai e usa o café e tira, ou um chocolate quente, ou um chá, ou sei lá o que é que aquilo dá, como qualquer coisa. E estamos todos a tirar café à mesma hora e na mesma fila, e quem chega tira e os outros esperam, e é esta normalização também das coisas que, pronto, que procuramos ter aqui dentro da nossa organização. É um pouco esta a nossa lógica. O profissional tem um papel fundamental. Parece que dizemos isto com alguma ligeireza, mas não. O papel dos nossos profissionais é absolutamente estruturante e por isso nós investimos também muito nos profissionais.
proporcionamos muita formação, tentamos que as pessoas estejam presentes nas coisas para aprender, que experimentem, que tenham oportunidades, porque achamos que os profissionais são a ferramenta mais essencial para que aquela pessoa tenha uma vida digna, autónoma, que seja respeitada pelos outros, porque somos nós que os ajudamos a conseguir estas coisas. Ninguém na comunidade, nem nenhuma empresa, possivelmente nos vem bater à porta e dizer: olha, querem lá colocar uma pessoa, olha, se quiserem eu estou disponível. Isto não acontece. Portanto, são os nossos profissionais que têm que ir à procura, têm que ir em busca, têm que apoiar as empresas quando é necessário, para que a empresa não tenha receio de ter lá uma pessoa com deficiência, porque tem receio. Não é tudo cor-de-rosa. É normal que uma empresa que nunca teve uma pessoa com deficiência a trabalhar, que fique, epá, mas será que eu consigo? Será que me vem acrescentar? Será que isto vai correr bem? Será que vem para aqui causar desacatos? É tudo, são questões normais. Cabe-nos a nós técnicos, e daí a importância do papel do técnico, desmontar estes conceitos, levar a pessoa, estar com a pessoa, mostrar quem é a pessoa. E isto acontece uma primeira vez, numa segunda vez isto já não é necessário, porque aquela empresa já teve lá uma pessoa, já percebeu como é que as coisas funcionam, e até pode correr mal, mas já percebeu que se correu mal é por uma circunstância qualquer específica e normalmente está preparada para tentar com outra pessoa. Também nos acontece. Nós só assim muito rápido, nem sei que horas é que são. Tivemos uma experiência muito engraçada que em 2015 tivemos um desafio que foi do Pais em Rede, se calhar a Helena até sabe, foi muito lançado também pelo Pais em Rede, porque tínhamos um bocado o mito, as pessoas à nossa volta tinham este mito, que isto era muito fácil, porque nós fazemos estas coisas todas aqui na região onde já toda a gente nos conhece, e as empresas todas nos conhecem, abrem a porta, e dizemos isto: se vocês viessem para Lisboa, Porto, para zonas maiores onde isto nunca aconteceu, com certeza que isto não se realizava assim. Isto tinha a ver com a transição para a vida adulta, mas que no fundo a lógica é a mesma. E nós tivemos sorte, na altura, ter uma candidatura aprovada pela Fundação Carlos Gulbenkian, que nos permitiu ter técnicos, financiar técnicos, e então dissemos: ok, bora lá para as escolas de Lisboa. Fomos para as escolas de Lisboa, Amarante, Viseu, Sátão, que na altura não tínhamos, Vila Nova de Paiva, para sítios que nem conhecia, nunca tinham ouvido falar na Sol, não Nem nos nós conheciam, nem nós, absolutamente aleatórios. E dentro dos técnicos que tínhamos, fomos, distribuímos por aí. O mais engraçado, pegámos em todos os alunos em idade de transição para a vida adulta em todas as escolas onde trabalhamos. Só uma vez tiverem a oportunidade de ver o livro, é um livro amarelo que é autodeterminação, como é que é? Transição para a vida adulta e autodeterminação. Nós distribuímos em tudo quanto era sítios, eles vão andar por aí. Vêm Eu inclusive tenho. aos testemunhos de pais, que dizem: como é que eu achava que meu filho nunca conseguiria fazer isto. Não houve um aluno que nos tivesse sido sinalizado que não tivesse sido colocado em locais de estágio. Não nos conheciam, a abordagem foi inicial, foi a primeira vez, desbloqueámos questões de deslocação que para as escolas era um problema, como é que não vai, como é que Nunca tinha trabalhado nisto. com técnicos que nunca tinham trabalhado, que estiveram disponíveis para isto, que abraçaram este projeto. E aconteceu, e os testemunhos dos pais são tão enriquecedores que, se vocês alguma vez lerem, percebem o que nós estamos a dizer. Mas também foi feito um trabalho de capacitação com os pais, não é? Porque eu imagino que as famílias, numa fase inicial, se calhar também tinham receios ou ofereceram alguma resistência, não? Sim, é normal, porque também estão há anos a ouvir dizer que eles não são capazes e que não podem sair dali, têm que estar dentro da escola porque não são capazes de se deslocar, claro que sim. E Pelo claro que nós menos não no somos. Sintra Inclui, que é um projeto que temos aqui em Sintra, isso aconteceu. Foi necessário fazer aqui também um O trabalho. Sintra Inclui iniciou, acho eu, com uma das técnicas que esteve neste projeto, com a Sofia, com a Ana Sim, Sofia. exato. Sim. Pronto, ela foi uma das técnicas iniciais deste projeto, que esteve connosco e depois ficou aí. É evidente que há alguns constrangimentos das grandes cidades, como há outras vantagens. As vantagens é que sai da porta da escola e encontram-se logo 10 sítios de estágio. Nós aqui não é bem assim. Os constrangimentos, em alguns sítios, é que o decisor daquele local não está ali. É que são empregados, que têm que falar com não sei quem, com não sei quem, e a resposta até chegar demora mais algum tempo. Este foi assim o maior constrangimento que identificámos, mas também encontramos muitas vantagens. E a essência da questão é exatamente a mesma. E conseguimos desmontar este preconceito de que isso acontece porque é lá em Oliveira de Frades, onde já toda a gente os conhece. Não é verdade, porque, pronto, é um pouco isto. Não, é a questão dos profissionais, voltando só a isto, nós precisamos dizer que os profissionais têm um papel que são, basicamente, a estratégia que nós usamos em termos de estágio é a mediação, né? É, no fundo, criar a mediação, criar pontes entre as pessoas, entre a pessoa e o sítio para onde ela quer ir. E normalmente o que acontece é que as pessoas não chegariam lá sozinhas, né? Não chegariam sozinhas ao estágio, não chegariam sozinhas a uma empresa, não chegariam sozinhas a um emprego, não chegavam sozinhas uma coisa. Portanto, o nosso papel aqui é fazer ajudar as pessoas a chegar onde elas querem ir. E, portanto, este é o nosso papel de mediação, né?
evidente que no meio disto há papéis de capacitação dos técnicos, mas o trabalho central, a técnica e a estratégia principal é mesmo o trabalho de mediação e esta ideia de que crias pontes, né? Criar uma ligação, pôr as pessoas em contacto com. E isto é a grande diferença, quer dizer, porque em muitos projetos na área social em Portugal, normalmente usa-se uma coisa técnica e é o aconselhamento, né? A pessoa tens que fazer isto, devias ir à escola, devias ir não sei aonde. Mas uma coisa é eu dizer à pessoa que devia lá ir, outra coisa é eu organizar a ida dela. Até pode ser, não preciso lá ir, né? Mas uma coisa é eu dizer à pessoa, olha, eu vou telefonar, você precisa falar para a professora, eu vou telefonar à professora, vou dizer que você lá vai, vou ver quando é que você lá pode ir e para dizer alguma coisa. Se for preciso, se vocês acharem que querem que eu lá vou, não siga eu vou. Isto é uma coisa completamente diferente. Mas o problema é que se eu disser, quando eu faço este contacto, quando a professora recebe aquele pai, recebe noutra situação, né? E aquele pai, quando vai falar com a professora, vai com outra segurança e com outra condição, né? E isto muda tudo, né? Ou a mesma história, quer dizer, não posso, se fizer um contacto com um empresário, dizer, olha, nós precisamos de um estágio para um jovem que você nem conhece, não conhece a família, nem sabe quem é, mas nós precisamos para essa pessoa. E você esteja disposto, ele, obviamente, vai dizer, a regra agora dizemos que sim. Mas se lá fosse o pai daquele jovem, ou fosse lá ter um jovem, obviamente ele dizia que não. Né? E, portanto, o nosso papel aqui é fazer esta mediação. Em todas as áreas, no fundo, é isto. Sei lá, muitas vezes, mesmo a intervenção precoce, muitas vezes o trabalho é mediar o acesso daquela pessoa a um serviço, a uma consulta, a uma coisa, a um apoio, etc. E, portanto, esta é a estratégia principal. Nós dizemos que o papel aqui é, basicamente, construir pontes, né? O planeamento centrado na pessoa diz alguma coisa, é que as pontes é feito à medida de cada um. E não, quer dizer, e muitas vezes o que nós complicamos as coisas porque queremos fazer pontos iguais para todos, né? Então toda a gente passar pelo mesmo caminho. E depois as pontes são compridas demais para uns e são curtas para outros, né? E, portanto, e aqui o planeamento centrado na pessoa permite, aliás, no fundo a ideia é de que os profissionais no planeamento centrado na pessoa são organizadores de soluções e não tanto de prestadores de serviços, né? Eu posso organizar uma solução que não me implica prestar nenhum serviço. O que para nós é bom, porque se eu resolver o problema de uma pessoa e consigo que aquele outro, o outro e o outro prestem o serviço e eu depois fico livre para ir prestar ao outro, eu tenho muito mais liberdade, né? E tenho mais disponibilidade de recursos. E, portanto, isso também é um dos ganhos que se tem com isto. E, portanto, esta ideia de que, sei lá, isto na educação é a mesma coisa, que eu posso ter se disser que um apoio funciona como uma ponta, eu posso ter um aluno que precisa de, se calhar, terapia da fala para dizer os erros, e tenho, se calhar, um outro. Precisa de um apoio muito maior, até para poder estar, se calhar, para ir dentro de uma sala, eu preciso que lá seja alguém com ele. Mas estas pontes têm que ser desenhadas e construídas à medida de cada um. E essa aí é a grande ideia. Agora, o outro lado, o planeamento centrado da pessoa, também é dizer assim, as soluções é o mundo todo. O recurso é o mundo todo. Não é o nosso mundo. E era sobre isto, porque eu também, agora só como reflexão final, complementando isto, só para a gente ter aqui um bocadinho de conversa, era uma coisa que também no planeamento, que é uma questão que nós estamos muito... Pegar isto. Não é que nós muitas vezes não pensamos qual a finalidade do nosso apoio. Né? Em muitos casos, o apoio é garantir o nosso emprego, já não é mau, também é uma função. Mas como é que não seja a única, Já né? sou. Não seja só essa. Porque o apoio Continuar, não, eu só vou copiar aqui isto. o apoio é para quê? O nosso apoio é para conseguir ajudar uma pessoa, é um apoio especializado para que a pessoa possa participar nos ambientes normais. Porque o apoio de um professor de educação especial ou de um técnico de CRI deveria ser focado na participação daquele aluno na turma normal. Não? E não na criação de uma coisa fora. Na mesma história que o centro vivia a mudança dos causos, dos catecistas muito mais orientados para aí, também tenho essa visão lá na lei, mas depois. Era a ideia de que o apoio devia ser focado para a participação fora. E essa é uma coisa importante. Porque nós também tendemos a achar que o apoio é uma coisa das pessoas com deficiência. Mas convém a gente desmistificar isso, né?
Porque, no fundo, toda a gente recorre a apoios especializados. Nós, constantemente. Não é? Até as nossas organizações, quer dizer, se eu tiver aqui um problema qualquer jurídico muito complicado, se calhar pôr um advogado, não é? Contrato um advogado, não é? Que é um apoio que eu contrato. A malta depois esquece disto. Agora, qual é a diferença tecnicamente entre eu contratar um advogado para me apoiar ou outra pessoa contratar um terapeuta ou um professor? Não é nenhuma, é a mesma coisa, a relação é a mesma. Né? Está a ver? E toda a gente precisa de algum apoio para chegar onde não consegue chegar sozinha. E é esta a lógica, isto deve ser, nós temos a lógica das pessoas, é apoios especializados para chegar aos sítios normais e não apoios especializados para retirarem dos sítios normais. Né? Que é muitas vezes o que é que nós fazemos, né? Que é, muitas vezes os apoios são usados para a segregação. Então, pena de dizer, mas muitas vezes, até mesmo nas escolas, se eu não tiver muito cuidado, os próprios centros de aprendizagem podem se tornar um caso de segregação muito mais que de promoção da inclusão. E isso é muito fácil de acontecer. De acontecer. Quando acreditamos que para um aluno render alguma coisa para trabalhar, temos que o tirar da sala, porque o trabalho de um para um, que é uma expressão típica dos técnicos e até dos professores, é muito mais importante do que estar numa sala. É exatamente isso que acontece. É isso que eu estou a falar. Só porque depois também não se equaciona a possibilidade desse um para um ser dentro da sala de aula. Se o aluno precisa, que é aquilo que nós também vamos tentando desmontar, se o aluno efetivamente ganha muito com um técnico ao lado para fazer uma determinada aprendizagem, então porque é que o técnico não vai entrar na sala de aula e não está? Sim, mas, aluno- está a dizer, mas tanto podes usar o recurso para o incluir como para o segregar. Sim, Né? sim, E, sim. então, e essa é uma questão que é importante, porque os recursos também, aqui os recursos são estes. Agora, por isso o recurso é sempre uma questão muito discutível. Estás a ver? Por exemplo, eu posso ter mais recursos. Aliás, nós, uma das questões que discutimos, e para quem está ligado a esta questão dos CACIs, uma das questões que nós vemos, é que o recurso, o quadro do pessoal que está previsto nos CACIs vai funcionar contra a inclusão. É excessivo. Porque é excessivo. Depois vais ter lá tantas pessoas que vais obrigar as pessoas com licença a ficar lá dentro para ocupar aqueles. Né? E, portanto, não vais ter nenhuma dinâmica no sentido das pessoas virem para fora, porque aquilo lá dentro é preciso ocupar aquela malta. E, portanto, isto são também questões. Portanto, a questão de recursos é uma questão muito, muito relativa, mas eu não sei, queria ouvir alguma opinião vossa, em vez de falar um bocadito, só para ver se vocês. Pois. Agora, há ferramentas, há técnicas, mas isso depois é outra conversa, que aqui não dá para a gente ter. Não. É, Nós também, só- para quem tiver muita curiosidade sobre isto, nós somos e vamos manter em 2025, fomos em 2024 e vamos manter a entidade formadora do Instituto Nacional de Reabilitação nestas áreas. E vamos fazer de novo formação, cursos com alguma duração, com maior detalhe sobre isto, em que a última, com técnicas também, em que a última sessão temos feito e vamos manter que seja presencial aqui na ASSOL, para poder mostrar exatamente os nossos acordos de apoio, como é que nós fazemos, como é que negociamos isto, pôr-vos em contacto com as nossas pessoas apoiadas para vocês perceberem que sim, elas têm limitações muito graves e que sim, nós conseguimos perceber o que é que elas gostam. Pronto, e é um curso estruturado pronto, que depois aprofunda muito estas questões. Hoje foi mesmo só assim uma breve abordagem, mas depois se tiverem essa curiosidade, podem-no fazer. Eu também gostava muito e já tinha pedido à Sofia que nos fizesse isso, que fizessem chegar os vossos e-mails, até para isso nós depois podemos divulgar também os cursos e também porque para vos podermos passar certificado, depois precisamos de alguma informação vossa e, portanto, se nos fizessem chegar os vossos e-mails era excelente para podermos também fazer essas coisas todas. Porque depois é muito interessante perceber de facto a aplicabilidade disto, porque isto é quase para despertar curiosidade. Para quem não está muito habituado a esta metodologia, é quase despertar curiosidade. Porque depois, realmente, com mais alguma formação e com o curso, eu acho que depois conseguimos perceber como é que isto acontece. E a vinda à sol tem sido muito proveitosa, porque depois as pessoas, pronto, Sim, para veem, experimentar ferramentas experimentam também. e sim. E é muito importante que nós todos precisamos de fazer um trabalho que é o desconstruir as crenças que temos na nossa cabeça, nomeadamente aquelas, por exemplo, que infantilizam a pessoa com deficiência, mas depois termos em alternativa um modelo, isto é, termos ferramentas ou termos alguma coisa que nos diga, por Mas, exemplo, que Sofia, deixava. mas uma das questões, por exemplo, um dos papéis que havia, por exemplo, uma associação como a Dravet, era como funcionarem quase para centros de planeamento centrado na pessoa para os vossos clientes, para as vossas pessoas. Quer dizer, porque uma das coisas é, por exemplo, uma pessoa até, para isto, até porque quando a Helena chega lá ao centro, né, ela ter uma cobertura
de alguém, né? E de uma equipa que diz assim, olha, esta pessoa vem, nós sabemos que o interesse dela é este, o gosto que ela tem para estas atividades é XPTO, e esta pessoa precisa disto, e quer aquilo, e chegar já, com as pessoas quando chegam aos sítios, chegarem já com outra retaguarda. Entende? Isto poderia ser uma coisa engraçada para a vossa organização. Até porque era interessante também que fossem, às vezes, que não sejam só as próprias organizações que vão prestar o apoio, que avaliem estas necessidades. Estás a ver? Uma coisa isto, por exemplo, isso via que era uma coisa, um papel que uma associação como a vossa poderia vir a ter com alguma piada, né? Porque, e com algum conteúdo, né, também. Uhum. Porque, Uhum. mas isto é Interessante. completamente evidente que ninguém está habituado a isto, né? Quer dizer, chegar lá uma pessoa e dizer assim, eu venho aqui com isso, eu já tenho aqui o que eu quero nesta pasta. Vocês vamos lá conversar, né? Como é que é? Né? Isto, a malta não está habituada a isto. Algumas pessoas conseguem ter uma outra experiência interessante quando fazem aqueles planos, ainda no final da escolaridade, quando fazem aqueles planos os PITs, os planos de transição para a vida ativa, não é? Outros não, a maioria acabam por ser soluções muito pobres, mas essa é uma oportunidade que, se de facto partir destes princípios, não é? De que vamos à procura de alguma coisa que as pessoas, os alunos possam fazer, gostem de fazer e depois procurar o sítio, normalmente fora da escola, assim é que deveria ser, para que vão, participem, estejam. Esse é de facto uma experiência que é importante. Um, Há bocadinho Sabe que falaram de uma rapariga com síndrome de Down que faz unhas, não é? Isso levantou-me aqui uma outra questão, que é, nós não estamos habituados a pedir às pessoas com deficiência que façam coisas, que tenham um Pois, papel, que sejam voluntárias numa associação, que claro. façam, com utilidade uma coisa que sabem fazer e que gostam de fazer. Pelo contrário, estamos sempre a pôr limites. Ah, não. Não, que mania que esta pessoa tem, só quer fazer isto, só quer fazer limpeza, só quer fazer, não é? Estamos sempre a pôr-lhes limites e a dizer que não, tem é que ir aprender os números ou tem é que. Sim, Mas está a perceber, mas mesmo quando nós negociamos um acordo com essa jovem, né, você já tem 30 anos, já, a questão é esta, em troco disso, eu posso até exigir ou tentar quase fazer um negócio, que assim, tu podes fazer isso, mas vais ter que fazer isto. Pois, não é Está a isso. ver? sim, sim, sim. Está a perceber? E também muitas vezes usamos isso também. Está a Claro, perceber? sim. Quer dizer, eu vou dizer, até, esse é um exemplo, quer dizer, para ela ir aceitar fazer um trabalho fora da sol, no jardim de infância, e que vai um dia por semana, ou uma tarde, não sei o quê. Eu acho que neste momento ela vai já um dia. Começou com. Mas sei, mas pronto, era uma coisa, mas ela não queria também, não sei o quê, uma resistência não. Também era importante Foi um para processo muito complicado, até ela conseguirmos que ela fosse. E aquilo desbloqueou-se um bocadinho, porque também ela depois, para ir para lá, tinha a oportunidade de ir na carinha com o namorado. Pronto. Pronto, todas as estratégias valem, estás a ver? Quer dizer, e muitas vezes são outras coisas. Agora, é assim, mas porque nós também podemos usar isso tudo, quer dizer, portanto, tipo, Mas conversando. sabe, a Sofia, uma coisa que estava a dizer em relação à escola e que me fez lembrar que tem uma situação. Nós temos também outro jovem com trissomia muito novito, o Ruben, que o primeiro ano que ele veio para cá da escola, ele foi o miúdo que terminou o 12º ano e veio para cá, para o nosso CAL. Não imagina a dificuldade que nós tivemos em lidar com ele, porque ele não estava nada preparado mesmo para tomar decisões, para dizer o que é que queria, o que é que gostava. Ele nunca deve ter sido confrontado com isto. Porque a dificuldade que era é que ele escolhia uma atividade, via alguém a ter uma coisa, dizia à coordenadora que era aquilo que queria. Passado uma semana já não era nada aquilo que queria, era outra. Até nós lhe explicarmos que o processo de negociação era uma coisa que implicava alguma permanência, ou que não podíamos andar sempre a trocar de atividades, senão não funcionava para ninguém. E isto, no fim do ano, estava completamente diluído. Foi um ano de aprendizagem disto. Portanto, a escola tem todas também as condições para preparar estes jovens para no fundo, pré-requisitos que são depois determinantes à vida autónoma. É. Mas pronto. Deixa-me só dizer uma coisa, porque acho que há gente a sair, só dizer que pus no chat um link que podia que abrisse e que preenchessem já, porque é uma coisa muito simples, é mesmo de 1 minuto. E que para nós é muito importante, que é a avaliação da ação e que nós temos que ter, por causa também daqueles critérios das deserts e por sermos entidade certificada, é uma coisinha mesmo muito simples. São simples estarem de clicar e de preencher antes de sair, eu agradeço muito. Mais alguma coisa assim, uma reflexão qualquer, que alguém queira fazer ainda? E a gente pode.
É assim, eu gostava de às vezes as pessoas assustam com isto, eu gostava mesmo só de não de estar assim. O planeamento centrado na pessoa é uma coisa, isto são coisas, o planeamento centrado na pessoa é uma coisa que se desenvolveu a partir dos anos 1980, já é da nossa vida, né? Dos anos, portanto, são coisas que são da nossa, nossos contemporâneos. E às vezes as pessoas ficam um bocado assustadas com isto. Agora, o planeamento centrado na pessoa é uma coisa muito natural. Nós é que, às vezes, com as práticas profissionais, acabamos a desnaturar isto, porque é a forma como nós planeamos a nossa vida, né? E um exemplo assim muito acabado é assim, que se aplica a cada um de nós, mas, por exemplo, tem certeza que algumas de vocês já fez uma casa ou comprou uma casa, né? Você, antes da casa estar construída, antes de haver qualquer peça da casa, vocês imaginaram-se dentro da casa. E imaginaram como é que queriam a casa, como queriam o quarto, como queriam a sala, como queriam a cozinha, como queriam não sei o quê, onde queriam as janelas, como queriam onde. E o processo de planeamento centrado na pessoa é sobre isto, é imaginar o futuro. Percebes? E sentir-se e conseguir. Porque se vocês só conseguiram construir a casa ou comprar a casa porque imaginaram lá. E como se imaginaram na casa e fixaram esse desejo, vocês conseguiram organizar-se para o fazer, né? E depois pediram ajuda a muita gente para fazer, né? Se calhar pediram ajuda a alguém para fazer o projeto, pediram ajuda a alguém, se calhar até para emprestar algum dinheiro, se calhar pediram ajuda a alguém para ajudar um terreno, pediram ajuda. A malta vai pedindo ajudas. E este processo é a mesma coisa. É um processo muito natural. Mas, sei lá, a gente quando compra um carro, ou até quando compra uma bicicleta, já se imagina em cima dela. E, portanto, aqui é a mesma coisa, é um processo da gente imaginar o futuro. O processo de planeamento centrado na pessoa é basicamente sobre isto, imaginar o futuro. Embora uma das coisas que é um dos problemas que tem havido agora com isto, às vezes as pessoas pensam assim, o planeamento centrado na pessoa, diz assim, a pessoa quer muito uma coisa. E então a malta que diz agora planeamento centrado na pessoa, porque vamos ver o estado de Benfica, e toda a gente queria ver o estado de Benfica, já fomos. Não é sobre isso, isto também faz parte, pode sempre fazer parte. Mas o planeamento centrado na pessoa é mais sobre a visão do futuro, como é que tu queres ver-te, né? E por isso é que muita gente, muitos adultos, nós dizemos que querem trabalhar, né? E pessoas, claramente, obviamente, não podem trabalhar, e os que podem trabalhar, nós vamos conseguir arranjar emprego. Mas para aqueles que não têm minimamente a possibilidade de emprego, temos que criar situações que possam. E esta é uma situação que é importante, temos noção disto também, que é uma coisa natural. Nós é que depois, às tantas, profissionalizamos tanto o nosso pensamento que deixamos de conseguir perceber como é que isto funciona naturalmente. Porque é só mesmo isto. É imaginar que vamos fazer este ano. E uma das coisas que acontece, por exemplo, que mesmo nas escolas e nos CACIs, nessa malta, o que é que os técnicos planeiam? Planeiam um objetivo, né? Que só eles é que sabem o que querem dizer, quando sabem. Porque muitas vezes não sabem. Também, né? Quer dizer, não convém vocês não perguntarem muito, às vezes aos professores, aos psicólogos, não sei o quê, ou aos técnicos, dizem, tem este objetivo, pergunto-me, o que é que isto quer dizer? Não arrisco muito, pode correr mal, né? Mas aquilo também, a negociação que nós fazemos com as pessoas baseia-se noutra coisa, que é nas atividades, né? E quando eu planeio atividades, as pessoas podem dar sugestões, né? Porque as pessoas podem escolher entre ir à feira ou ficarem aqui, não é? Mas as pessoas não vão escolher entre um objetivo, não vão contribuir para o plano, só disser que o objetivo é melhorar a socialização, ou melhorar não sei o quê, ou orientação espaço-temporal, não sei aonde, não sei o quê. Isto não diz nada para ninguém. Quer dizer, Não é funcional. nem os técnicos sabem o que estão a dizer. Mas isto, honestamente, a maior parte das vezes não sabe o que está a dizer. Nós também não sabíamos, eu fiz muitos planos, eu aliás, dei muito para este peditório. Há malta que anda a fazer livros, há muitos planos que foram feitos a partir de livros que eu escrevi, portanto, sou um grande contribuinte para este peditório dos planos individuais, dos planos educativos. Mas reconheço que esse caminho é um caminho muito limitado, que o outro caminho é outra coisa, estamos a falar de duas coisas, né? E que o caminho que se abre é muito mais interessante, né? Aliás, é engraçado porque eu escrevi esse livro e depois nunca mais o usei. Depois no fim de escrever o livro veio a minha cabeça. Mas pronto, mas sou responsável por depois muita gente. Pronto, há uma coisa que eu reconheço, são melhores que os que faziam, com os outros que faziam, com os planos que se faziam. É melhor fazer seguindo aquilo do que outras coisas que havia por aí. Mas
Mas esta é uma diferença também. Nós discutimos com as pessoas as atividades que fazem. E aqui é muito fácil as pessoas contribuírem. Quer dizer, entre ir para a cozinha ou ir jogar futebol, as pessoas conseguem escolher. E esta também é outra questão que se coloca. Já Mas isto também mas pronto, mas são as questões. Agora é assim, olha, não sei o que eu posso dizer. Uma questão que costumamos dizer e que acreditamos também muito nela, que é quem tiver a curiosidade de experimentar alguma coisa no sentido da mudança positiva vai acontecer. Mesmo que não se faça logo tudo bem, nós também, e ainda hoje não fazemos tudo bem, mas também foi um processo crescente e gradual e pronto, e há Quase 25 anos este ano, começamos com isto. Pois, é isso. E, portanto, eu acho que quem tiver a curiosidade de experimentar, porque há coisas ao alcance, de facto, e algumas delas são fáceis. São fáceis de ver o que é que nós temos à nossa volta, como é que nos podemos organizar, como é que podemos perguntar às pessoas o que é que elas querem. Só parar para perguntar a todas as pessoas com quem trabalhamos o que é que elas querem, acho que já é o Mas, início. E é o desafio que vos deixamos desta pequena e há uma reflexão. coisa, eu acho que o plano integral da pessoa e a inclusão tem uma coisa muito boa. Podem-se começar a fazer mal, porque podemos sempre melhorar. Portanto, não temos que começar bem, nem temos que começar perfeitos. Podemos sempre começar, quer dizer, portanto, Menos bem, ou sim, mas seja, não precisamos ter medo de começar mal, porque a seguir posso fazer. Este ano fazes um acordo, epá, aquilo é uma porcaria, está mal tão feito. Para o ano fazes melhor, pronto, já é outra e coisa. permite-nos refletir e ao fazer um, nem que não esteja tão bem, mas que já siga esta metodologia, já nos permite ver o que é que estava ali, que realmente não é nada daquilo que eu quero e no seguinte já de ser melhor. Mas não há aqui nenhum perigo, quer dizer, não acontece nada de mal, né? E, portanto, pode não acontecer tudo que a gente queria ou que a gente imaginava, mas não vai acontecer nada não vai acontecer nada de mal, usando isto e usando mal. E, portanto, é essa a mensagem que vos podemos deixar. Então, olha, E agradecer-vos também por nos quererem ouvir. Nada que agradecer. estaremos sempre disponíveis para ir partilhando isto, porque pronto, é assim, nós neste momento nós só já não saberíamos fazer de outra maneira, não? Portanto, já nem nos lembramos como é que era antes, mas Também estamos disponíveis para vos receber, se alguém tiver curiosidade em vir, mesmo sem ser na formação. Também fazemos isso com muita regularidade. Sempre que alguém quer vir, é uma questão de agendar e recebemos sempre outras organizações, outros colegas, partilhamos. É também para nós tranquilo, é só uma questão de também organização. podem ver no nosso site algum artigo que é sobre isso, também pode depois encomendar, também estamos com sempre Essa disponibilidade. E pedíamos então à Sofia se recolhia os e-mails de todas as pessoas para nos fazer chegar para estas coisas todas, para divulgarmos formação, para vos pedirmos alguns dados para os certificados, etc. E depois se vos enviava, por favor. Está bem, E está se bem. preenchiam Vou então enviar o então. questionário que ainda não fez. Desculpem estar a ser chata, mas para nós é importante. É muito Já bonito. fiz. E Por acaso depois já fiz. Não sei se já vamos toda a vendo por gente aí, não é? fez. É, Já fiz. pronto, quem ainda não fez, não se importar assim um minuto antes de sair, que é mesmo uma coisa muito rápida. E vamos nos vendo. Obrigada por esta partilha. Obrigada a todos os que Obrigada. estiveram presentes também. E sim, vamos então trocando alguma informação. Tinham-nos dito que continuam a ser a entidade formadora do INR, não é? Sim. Ok, vamos ficar atentos. Sim. Não está ainda lançada, acho, a data. Os cursos estão previstos, mas eu acho que eles não. Eles não acabam só com coisas ainda em janeiro, né? Fevereiro, Estão já temos os orçamentos e não sei o quê. Eu não sei dizer ainda. Estão previstos, estão construídos, já têm os módulos, está tudo feito, mas eu acho que não tem datas ainda. Está bem. Também Tem como deixar para agora feito em como também 2000. mudou recentemente o presidente Pois do é, INR, pois não é. é? Sim, mas não tem a ver com isso, é que eles não. Já estava fechado o plano e a responsável pela entidade formadora, da parte da formação é a mesma e está fechado. É mesmo lançarmos a divulgação e as datas. E também disse que mesmo a Presidente do INR, acho que é capaz de estar mais sensível a isso. Certamente. Vamos ver. Sim. Vamos ver. Ok. Agora é um processo. É um processo. Aguardemos, então. É isso mesmo. Obrigada. Muito obrigado, nós, por este bocadinho. Obrigada. Ficava mais uns minutos só para quem precisar de copiar o link poder tirar. Quando vocês saírem, nós também saímos. É sinal que já todos preencheram. Eu já preenchi. Obrigado. Muito obrigada Então, também. para quem Obrigada. precisa Obrigada. para fazer a certificação, não é? Digam-nos por e-mail para enviarmos os dados
para a SOL. Sim. Pois basta enviar-nos, Sofia, os e-mails das pessoas ou um seu e se souber quem são e nós mandamos uma lista do que é necessário para podermos emitir aquele certificado de acordo com a SIG, que é aquele que é o mais consensual e reconhecido. Está bem. Outra menina que está aí. Está ali uma menina, tá, mas já fugiu. As pessoas foram saindo. É. Estava a ver aqui a cara de pânico de algumas pessoas a pensar e a imaginar, a pensar. Esta gente acha que agora podemos deitar fora todo o trabalho e todas as planificações que Não, fizemos é. para as crianças e para as pessoas e deixá-los ao abandono. É Isto, mesmo um isto trabalho muito implica uma gradual. enorme desconstrução Implica. daquilo que temos nas nossas Pelo cabeças e dos contrário. modelos que andámos a aprender durante anos. Simplifica-nos muitas Mas isto coisas. nas escolas, por exemplo, o que acontece com muita frequência, a malta foca-se em ensinar matemática, por exemplo, a miúdos com algumas dificuldades, quando que os focos que tinham este ano era aprender português. Nem estavam motivados para aprender português, ou história, ou até para desenhar, né? E às vezes, só porque não perguntamos, acabamos a insistir em coisas em que os miúdos este ano nem têm nenhuma motivação, né? E que andava, se calhar temos um miúdo que até gostava muito de desenho, e em vez de potenciarmos aquilo, andamos a chateá-lo nos apoios ah, a fazer, a fazer coisas que nem era preciso, não de todo. Estão no programa. Programa, mas que não. Mas já há É muita mais verdade. flexibilização para os nossos alunos, de modo a tornar os conteúdos funcionais. Eu reconheço as dificuldades, eu reconheço que para um professor que tem uma turma, ter um ou dois alunos com dificuldades muito severas, que é complicado. Reconheço, já trabalhei com escolas e tenho mesmo esta noção real. Também é preciso e defendemos Sim, muitas pessoas por aqui. Agora, acho que às vezes há coisas que estão à nossa alcance. sim, mas também a maior parte das vezes isso acontece porque as pessoas não têm noção, também não é claro porque é que aquele aluno lá está. Percebes? Porque se às vezes as pessoas tivessem uma maior noção de porque é que aquele aluno ali está, né? Por exemplo, uma das coisas que às vezes a malta esquece, por exemplo, só o facto de ele aprender a estar sentado numa aula, né? Durante uma hora calado, sem fazer nada, é uma aprendizagem do caraças. Percebe? Porque é extremamente útil em muito sítio, né? Mas se eu perceber, o professor, por exemplo, de português, pode ser até nem ter muito jeito para as suas consciências, mas tem jeito de até para impor uma certa disciplina, né? E consegue que eles lá estejam muito sossegados. Pode ser útil para um miúdo que é meter quieto, mas que só com aquele professor não faz farinha. E se calhar, se eu conseguir que aquele miúdo aprenda a estar sentado durante uma hora e um quarto, ali na escola, é uma aprendizagem enorme. Né? Ou, por exemplo, um dos maiores problemas que nós temos, com os miúdos que vêm da escola agora, é poucos hábitos de trabalho. É eles não terem a noção de que há tarefas para cumprir. Não, mesmo na formação profissional, os miúdos chegam muito moles, né? Não tem aquela coisa, não tem. Nos primeiros tempos é difícil até criar esse. Não tem, às vezes, ritmos de trabalho, quer dizer, e às vezes, por exemplo, se eu apoio na escola conseguir criar um ritmo de trabalho àqueles miúdos, aquilo é uma aprendizagem brutal, né? E às vezes às vezes focamos em aprender, e o português, os números que eles sabem, as letras que eles sabem, pode ter alguma utilidade, mas são depois, no cotidiano, são relativamente, podem ser muito utilizados. Mas, aliás, o Brown, que era um pioneiro da integração, e estava também aqui na biografia, ele diz que a primeira coisa que, que era bom que os alunos soubessem quando saem da escola era ser gentis com as outras pessoas e ter a ética de trabalho. E ele diz que com estas duas capacidades, uma pessoa com deficiência intelectual relativamente grave consegue sobreviver. É uma coisa que muitas vezes aqueles adultos que vão frequentar a formação, não sei se isso acontece na ASOL, mas não têm, e que é uma das primeiras Não, mas isso é uma das grandes falhas dificuldades. Agora, e estes miúdos, por exemplo, o que é que os miúdos muitas vezes não têm? Muitos, por exemplo, os miúdos, uma coisa que a inclusão tem feito, nós temos aí miúdos que até enganam qualquer um, né? Que vêm com posturas, comportamentos e até com uma linguagem, uma expressão, que enganam qualquer um, quer dizer, que parecem que miúdos extremamente com capacidades extremamente desenvolvidas em alguns domínios. Mas depois, quando chegamos à ética de trabalho, né, que a ideia é que tens que começar uma tarefa e ir para acabar, e só acabas quando chegar a hora do intervalo, e isso às vezes para alguns custa aprender. Parar, saber que é preciso, estar no horário para entrar e depois com a hora para sair. Coisas essenciais à acessão do mercado de trabalho, por exemplo. No mercado. Ou ser, por exemplo, perceber que tens que ser gentil com as pessoas, né? Que isso pode ganhar muita coisa. Por exemplo, isto no posto de trabalho, aliás, nós, a experiência que temos,
Nos empregos, as dificuldades não é com a malta que não sabe fazer coisas, é com a malta como ao feitio. Né? Porque raramente temos alguém que é despedido ou que as empresas. Despedimentos também são Dispensa que as pessoas mas quando há problemas, não é porque a pessoa não sabe fazer uma tarefa, porque isso as empresas depois arranjam outras coisas, arranjam sempre alguma coisa que eles sabem, a não ser que seja alguma coisa muito especial, muito extraordinária. Mas os problemas que nós vamos tendo são as pessoas que não cumprem as regras. Né? Ou que não sabem, ou que são agressivos com os outros, que não são gentis, que não sabem relacionar-se de uma forma agradável. Essas são as pessoas que sofrem. mais dificuldades. Aqueles que saibam, desde que se saibam relacionar com os outros de uma forma gentil, que sejam capazes de ver que dou-te uma tarefa, a tarefa vai acabar, sabe ler mais ou menos, sabe escrever mais ou menos, sabe fazer não sei o quê, sabe mais isto ou mais daquilo, uma boa parte da vida fica resolvida. E essa é uma... E às vezes, se nós percebermos nas escolas, por exemplo, que eles estão lá basicamente para aprender isto, né? Também a atitude muda, quer dizer, porque um professor de ginástica pode não saber, porque também às vezes tem dificuldade em matemática porque nem sabe o que é que ele pode lá aprender, né? Mas se eu souber, se o gajo vai à aula de ginástica, mas souber que é só para arrumar as bolas, mas se ele perceber que tem que arrumar as bolas até ao fim da aula, né? E quando a aula acabar tem que arrumar as bolas, isto é uma aprendizagem básica. Percebe? É muitas vezes a capacidade de ver competências transversais naquilo que E conseguir, agora mesmo para o professor de ginástica, é muito diferente de perceber que só está lá para ele aprender, não para aprender a arrumar as bolas, e que não está lá para aprender a fazer pino, né? Ou que não está lá para aprender para aprender a jogar voleibol, ou para aprender não sei o quê. Mas isso pode ser uma coisas que muitas vezes as pessoas entram em muita dificuldade por não terem um objetivo muito claro, ou têm objetivos de desenvolvimento, né? Mas o que é isso, né? Agora, se o miúdo for à aula de ginástica e a atividade que ele vai fazer na aula de ginástica é apanhar as bolas, ou é fazer outra coisa, isto é muito mais claro e transparente. Toda a gente se orienta. Está a perceber o que eu falo? Né? Também não percebo porque é que há tanta dificuldade em definir os objetivos. É como se, ao concretizá-los, estivéssemos a empobrecer alguma coisa, e não é verdade. Pronto. Olhem, obrigada por este bocadinho. Obrigada também, muito obrigada. Escolham e sucesso lá para a vossa coisa. Mas pensem nisto, pensar na vossa, este tipo de organizações, acho que podiam, porque isto não é um papel que as organizações normalmente têm, até os pais não podiam um bocado por aí. Mas isto acontece na Austrália, no outro lado. Ter organizações em que as pessoas recorrem e as ajudam a fazer o planeamento futuro da sua vida, está vendo? E quando as pessoas vão aos prestadores de serviços, já vão com uma ideia do seu futuro. E isso coloca outra pressão sobre os prestadores de serviços. Né? Seja a Sol, seja a Sol, seja a Cerci não sei o quê, seja a Cerci Beja, ou a Prazer Beja, seja quem for. Mas se eu chegar lá e os pais já vão trabalhados nesse sentido, já tiveram já refletiram sobre isto, já têm uma noção do futuro que querem, se o miúdo também tem uma noção do futuro que quer, isto também e aqui eu penso que há um espaço muito grande aqui eu acho que haveria um espaço para uma atividade interessante para as organizações do vosso tipo, né? Que no fundo grupos de autosuporte, né? De coisas, mas aqui pronto, se vocês tivessem, por exemplo, em cada polo, uma coisa que tenham, alguém que soubesse que minimamente dominasse estas técnicas, pudesse ajudar uma família a fazer, isto era também uma coisa muito interessante. Nós fazemos algumas coisas nesse sentido. Fazemos. Agora, deparamos aqui com um problema, e provavelmente até é falta de insistência nisso que está a dizer, que é, em geral, os cuidadores em Portugal e em particular as famílias estão muito sobrecarregadas e têm muitos medos. E os pais de famílias, por exemplo, de pessoas com síndrome de Dravet, que os miúdos são muito, fazem muitas convulsões e perdem muito facilmente o controle do corpo e depois já há os acidentes, magoam-se, etc. Depois esse medo vive com as famílias durante muitos anos, não é? E então é difícil vencer aquele obstáculo, dizer assim, agora vou deixar o meu filho ir no autocarro, mesmo que ele faça uma convulsão no meio do caminho, não é? Isto é difícil de... Terão que ser situações Mas, atípicas mas uma coisa é ir levá-lo ao assim para ele fazer uma coisa que gosta ou uma coisa que não gosta. E você tem que ser uma coisa que não é chateado, ou eu sair de casa e ele dizer, então não vais, né? Mas eu consigo perceber, por exemplo, numa situação dessas, se tentem controlar alguns fatores, como por exemplo, a que possam ser autónomos, nós também temos pessoas que não se deslocam autonomamente e que fazem coisas depois nos sítios. Que vai carrinha, que vai com alguém. A adaptação, tem que ter uma adaptação. Depois, não não corremos também riscos no sentido de, olha, vão todos. Não é. Claro, É claro. pesado, mas
controlando alguns fatores, há sempre outros que são ganhos. Ok. E é perceber quais. Mas é um bocado isto, ele tem que ir para um sítio e não tem que ir para um sítio que obriguem a comer sopa, que é só porque sim, quer dizer, o que não tem que obriguem a comer peras, depois eu dia de comer peras. Estás tendo? Quer dizer, estas são coisas. Um não tem que ir à praia porque vai tudo à praia de canzoada, mesmo que depois lá corra o risco de ter lá uma convulsão. Nós, por exemplo, Estás a ver que também acontece, né? em muitas coisas, estávamos aqui a noite toda a dar exemplos, por exemplo, os nossos passeios de verão, ao contrário também do que as pessoas fazem, que é toda a gente vai para um sítio, nós damos a escolher a cada pessoa onde é que quer ir. Que é um desgaste enorme para nós. Passamos um mês ou um mês e meio a fazer passeios de verão. Porque 2 ou 3 querem ir para ali, para a praia, outros querem ver um campo de futebol, outros querem ir a um clube, outros querem ir a Lisboa que nunca foram, outros querem ir não sei onde. Pronto, mas lá está, mas também não me faz sentido nenhum obrigar todos a ir à praia se há pessoas que não Claro. querem ir nada. É Claro. isso. Ok. Está bem, olha, forte e sucesso e que. Está bem. Obrigada. Nossos contactos estejam à vontade. Tá bem. Tá. Até à próxima. Tudo bom. Adeus, até à próxima. Adeus.